Ora, este podcast de hoje é um podcast muito, muito especial, porque nós, com estes menos que aqui estão, que são referências da cultura, num período muito interessante da vida cultural no Porto, que digamos, eu agora passo a apresentar, é mais fácil, o João Paulo Lima, que era conhecido artisticamente, porque ele também é fotógrafo e é das artes, para além de ter sido o fundador dos Sentidos Grátis, é que a gente chamava na brincadeira SG, parecia o tabaco, SG, e são camaradas do SG, ex-camaradas, os SG, então, é para ficar na memória, portanto este podcast serve para ficar na nuvem, a memória de anos de existência de uma associação artística da qual eu tenho muita honra de ter feito parte, e para ficar para sempre, as pessoas conhecerem, novas gerações nem conhecem, portanto é para ficar para sempre a memória disto. E o Lima, o Lima a mil, que realmente é verdade, o Lima andava sempre a mil, por isso é o nome certo para ti, sempre tinha um Pedro, um teu nome brutal. E o camarada João Areses, também, que era, digamos, ligado, ele é jornalista, por isso tratava, era assessor de imprensa, não é, da cena, e além de mais também faz crónicas, e tem uma vertente humorística, que ele faz stand-up comedy, portanto temos aqui um elemento, depois também vamos falar disso, vamos falar dessas coisas todas, e por isso é muito, eu fico muito contente porque já me cruzei contigo várias vezes, mas o Lima é que já me te via há séculos, quer dizer, a gente, digamos, vê-se pelo mundo da net, não é? E conectámos-nos por aí, mas realmente assim, fisicamente já não estava contigo há muito tempo, Lima. Sim. Por isso é fixe, mas olha, para te dizer que estás igual. Espero que digas o mesmo de mim, que isto é bonito. O chapéu já mudou. Diferente, o chapéu já. Por acaso, olha, é verdade. Olha, agora os hipsterzinhos andam todos de chapéuzinho. Mas tu foste os primeiros a usar chapéu, isto em fins de 80s. Eu já uso chapéu desde os meus 20 anos. Não, fins de 90, estou trenga. 90s e... já usava antes. E já usavas antes, então eu tenho razão. Eu conheci-te sempre de chapéuzinho. Já uso chapéu desde os 80, dos anos 80. Olha, então sempre. Acerteira, de 80. Que era um chapéu. A minha mãe tinha comprado um chapéu para a minha irmã. E a minha irmã testou o chapéu. Então cheguei lá a casa, chapéu fixe, pus na cabeça e continuei. Pronto, verdade, nunca mais tirei. Fiquei com o chapéu da minha irmã. Era mais registro Sandman do que este. Devo dizer. Mas sim, inicialmente andava com casacões compridos, ainda umas reminiscências dos góticos e do punk. Mas eu às vezes olhava para ti no Porto e tu tinhas assim uma cena muito matriciana. Muito Matrix. Muito Matrix. Casacos assim compridos de cabedal, para dizer Matrix. Antes do Matrix. Aliás, acho que deixei um bocado isso depois, quando lá veio o Matrix. Era melhor tirar a questão. Pois é isso, mas é engraçado. Portanto, tu eras assim uma figura muito peculiar. E pronto, meus queridos convidados, sois apresentados, João Areses, Lima, meu. Vamos então falar disso, e melhor que tu foste o fundador praticamente da cena. Um dos fundadores, mas foste, digamos, sim, o fundador. Depois mantivemos-nos ali. Foi uma... O sentido surgiu por acaso, como a maior parte das coisas, se calhar, hoje surgem por acaso e sem se calhar. Nós não estávamos a pensar em fazer nenhum grupo e ir para a frente, mas há um momento histórico realmente do final dos anos 90, do boom da cidade, em Portugal, de construção de muitos museus, de um meio artístico que está tudo a vingar, e escolas a aparecer, e para onde é que vai a malta toda quando acaba? Não há lugar para todos, e realmente é isso que faz vibrar e a gente começar a expor em espaços não convencionais, espaços alternativos. Era esse o princípio dos sentidos, realmente. Era e nós tínhamos de fazer uma exposição, mas isso foi, quer dizer, nós acabámos a escola. E agora, vamos fazer o quê? E juntámos-nos um grupinho, vamos fazer uma exposição dos nossos trabalhos finais. E aí fizemos, ali na Ribeira, num espaço 40. Como eu estava ligado ao teatro, a gente já conhecia aquele espaço, era da Câmara, pedimos à Câmara, a Câmara emprestou, correu bem, fizemos a exposição e ficámos extasiados completamente no final, que a gente, o que é isto? Né? As pessoas também parecia que andavam sedentas da arte. Então, quando abrimos aquilo, foi uma maluqueira, era só gente. Nós, vamos continuar, vamos fazer outra. E começámos a discutir. E arranjaram um nome, e arranjámos um nome, porque na altura aquilo não tinha nome, portanto, o primeiro realmente Sentidos Grátis é na Rua das Flores,
Porque o primeiro, aquilo foi uma base, uma coisa de lançamento que a gente se deu bem, o grupo também se deu bem, o pessoal deu-se que foi em 98, foi aí que eu vos conheci. E foi em 98, foi, exatamente. Aquela, que era uma tipografia abandonada, portanto, quero agora informar, não é? Quem vir o podcast para perceber a história, mas os sentidos tinham uma particularidade que eu achava muito interessante, que era pegarem-se, que muita malta até hoje também já faz, mas quer dizer, mas naquele tempo foi inovador, pá, que era ir a lugares degradados, era uma forma, olha, assim como fazem os grafitas, deixa-me dizer-te isto, assim como os grafitas hoje em dia grafitam em lugares que estão abandonados para chamar a atenção, que é esse o propósito, quer dizer, eu estou a falar dos grafitas a sério, estou a falar da canalha que faz tags e mijadelas de território, como fazem os cãezinhos assim em lugares. Estou a falar dos grafitas que fazem mobiles, que põem em sítios que são importantes para... Os sentidos faziam isso também pondo arte lá dentro, não é verdade? E foi... Eu sou para muitos espaços. Exatamente. Então, quando eu os conheci, foi exatamente na Rua das Flores, uma tipografia abandonada, que pá, tudo assim, claro, tudo degradado, mas vocês lá conseguiram autorizações para expor lá, e encheram aquilo de instalações de fotografia, de filmes, de tudo, porque os sentidos era uma cena para todas as vertentes artísticas. E foi realmente os sentidos gráficos 0.2 foi o segundo, foi aí que eu conheci a associação e fiquei a curtir o conceito, e foi a partir daí que eu me liguei a vocês e continuei, fizemos cenas e tal. Sim, participaste muito. Estavas sempre em todos, mesmo às vezes nem participavas, mas estavas lá sempre. Sim, é porque eu gostava muito. Vivia-se muito, era muita festa, era muita arte, era muito amor, era uma relação brutal. Mas havia muita pureza nesse tempo, não achas? Completamente. Que eu agora, não havia interesses nenhuns. Exatamente, era muito. Porque era mesmo isso, porque era sentidos, a gente queria sentir essas coisas e queria que fosse grátis, que era uma coisa que não comprávamos nada, ou seja, nem passávamos, não queríamos fazer dinheiro, não, portanto, essa liberdade. Não, grátis no sentido de oferecer a arte às pessoas todas. A filosofia era essa, era a gratuitidade na participação e no acesso por parte das pessoas. E pronto, para dar mais chega, porque as conversas são com as cerejas, naturalmente. Quando o Lima me falou a mim, particularmente, nós éramos já amigos desde a 4ª classe, andamos na escola primária do Cedro, desde da primeira à 4ª. Éramos amigos já, quase diria, precoces, ou em idade precoce, para ser mais exato. O que acontece foi que eu acedi imediatamente. E uma coisa muito curiosa dos sentidos, isto quase para irmos um bocadinho à gênese, e também para diferenciar a matriz de concepção de uma espontânea desta associação. Os sentidos tinham uma coisa muitíssimo interessante, é que eram muito multifacetados na formação das pessoas que os constituíam. Os sentidos não eram constituídos só por artistas. Portanto, tinham os artistas que seriam das áreas normais, não é? Das disciplinas artísticas, pintura, escultura, fotografia, tudo o que fosse relacionado com artes, mas tinha, sei lá, pessoas da área da economia, tinha pessoas da engenharia, tinha pessoas da comunicação social. Este ramal, esta amálgama toda junta, foi muito interessante, deu inúmeras discussões. Discussões quase de teor filosófico sobre as coisas. Reuníamos em espaços que eram ateliês inicialmente para programar, para discutir ideias, e foi muito interessante. Havia muita, passa a expressão, muita ortodoxia da expressão, muita tolada, muita cabeçada inicial, mas foi um período de um imenso gozo, de muita dinâmica, de muita entrega, de muita ideia louca de construir coisas de um momento para o outro. Não pode ser assim, tem de ser assado. Mas esta passagem do assim para o assado era assim numa velocidade às vezes alucinante. Pronto, foi realmente uma gênese do processo muitíssimo interessante. E o convite que o Lima me endereçou, e depois
o conjunto, as pessoas foram-se agregando porque acharam realmente interessante o conceito da participação gratuita e do acesso gratuito. Sabe que havia, estou a lembrar do João Real, o rapaz que participou, uma vez estávamos lá a arrumar coisas e ele estava a barrer. Ele está ali a barrer, alguma performance, mas há alguma coisa marcada e não há nada. Viver, ele sentiu a nossa pureza, as dificuldades que tínhamos. E começou a ver o que é que falta fazer aqui. Antes da primeira andava lá a barreira e veio-nos ajudar a pôr-se a barreira, assim como muitos que chegavam, esses gajos não têm isto, falta-lhes isto. E às vezes iam comprar coisas e traziam-nos, onde é que há os pregos, sei que, e aparecia um gajo, eu fui comprar pregos, quando vocês não tinham pregos, está aqui, está. Isso ajuntava as pessoas, não é? E dava-nos para nós um gozo brutal a sentir que hoje em dia toda a malta gente... primeiro procura ter subsídios e depois é que faz as coisas. Neste tempo nós também tínhamos subsídios, mas nós fazíamos uma coisa engraçada, torrávamos o dinheiro todo. Gastávamos o dinheiro todo. Não, mas inicialmente os subsídios foi uma coisa que entrou sem subsídios. Não havia subsídios. Só fazer coisas, exatamente. E é possível fazer. E é possível fazer. Eu por acaso digo-te uma coisa, Joões, no fundo, são dois Joões, João Paulo e João Aredes, que é uma coisa que me incomoda um bocado nas novas gerações, é que eu vejo que a malta hoje realmente tem a ver com as novas gerações não têm que culpa, eles no fundo são o reflexo de uma sociedade do que isso e a evolução do mundo e como o mundo está, que no fundo faz isso, mas eu acho que a malta hoje é muito mais egoísta, vocês não acham? Eu lembro desse tempo que a malta era muito mais, aquilo que estavas a contar, o gajo Barreto, que a malta dava muito mais, o povo hoje é tudo, eu estou aqui, mas estou aqui programaticamente para ver se arranjo um emprego, depois acolhi, quer dizer, está tudo assim a programar os percursos, então, há um interesse, tudo, não é? Tudo muito mais interesseiro, não é? A gente era por amor, eu lembro que a malta... Também havia muitos naquela altura. Também havia desses. Havia muitos. Só se revelaram um bocadinho mais tarde. Havia muitos. Tens razão. Sim, mas hoje a ação e muitos andam por aí e têm bons cargos e estão em bons sítios. Exatamente, eu também ia dizer que eu pelos sentidos gráficos vi quilos de gente, conheci quilos de gente. E alguns dos que ficaram assim, meus amigos no processo, são hoje grandes menos. Tipo, agora, olha, vou ter um podcast, vou gravar por outro assunto, mas vai também estar, que é o Paulo Pimenta do Jornal Público. Participou também nos também sentidos. Foi dos sentidos. Lembro de outro gajo fantástico, fez uma cena do caralhão que se chama Maus Hábitos, o Daniel Pires, também andou por sentidos. O que eu queria dizer... suja a seguir. O que é curioso. O que eu queria dizer é que na gênese dos sentidos estão menos, e homens e mulheres, que fizeram grandes coisas no Porto também. E esses, por acaso, olha, o Isaac Pinheiro, o grande escultor, o João Pedro Rodrigues também fez parte. Muita gente que hoje estão a fazer coisas, e já estão a fazer à boés, e eu, inclusive, na verdade, também fiz parte, exatamente. Claro. E que fazemos coisas e estamos a fazer acontecer. E muitos não fizeram, mas tiveram uma experiência brutal que os ajudou no seu percurso, na verdade. De certa maneira viu-se que era possível, de nada, fazer essas coisas. Exatamente. E tu andaste a fazer para os outros, tu e o Joãozinho e mais gente, e depois havia tanta malta que fazia parte da cena. Também era para nós, porque a gente divertia-se à grande. Pois, porque era um espírito era muito não há nenhuma vernissage com garrafas de vinho tinto, não é? Com uma feijoada. Um tacho de feijoada, não é? Isso era muito... Essa coisa era um tacho de feijoada. Mas essa ideia vem do Otávio Vieira. O Otávio, pronto, a gente separou-se, depois uns para cada lado. Cada um para o seu lado, mas era um curtido. Mas era o que... E a ideia realmente vem do Otávio Vieira. Tinha que ser do Otávio. Faz fazer uma feijoada e tipo, pronto. Era as inaugurações de sentidos. E perto da ESAP, porque a maior parte saiu todos da ESAP, não saímos das Belas Artes, pronto, saímos quase todos da ESAP, a Gênese mesmo. E ao lado havia uma senhora que a gente ia comer lá um tasquito, falámos com ela e ela faz um panelão e pronto, fantástico. Não, mas é engraçado porque, olha, o último podcast que gravei foi com a Manuela Matos Monteiro e o João Lafuente do Mira, que é um projeto brutal, também, não é? Que também nasce com muito amor e muita... deles também, olha, uma coisa parecida, no fundo eles também é tipo sentidos grátis, eles fazem cultura e oferecem às pessoas também, por eles, estás a ver, também não têm subsídios, é uma coisa bonita, portanto que é possível fazer coisas também sem
É um projeto muito bonito, sem Não dúvida. é? E por acaso, eu estava a falar disso, eu estava-me a lembrar que ela teve a contar histórias também de lá da Rosa, da Tasquinha, que a malta depois ia às cenas e depois ia também comer umas cenaças. Ainda por cima numa zona bastante desconhecida da cidade. É mesmo lá ao lado. Isso tem um mérito enormíssimo. E uma das coisas também muito fixe dos sentidos é que a tal cena de fazerem em lugares que chamar a atenção para lugares que estavam. Os lugares eram assustadores quando a gente entrava. Claro, exatamente. Nós estávamos uma semana ali a limpar, íamos carregar de máscaras e de cenas, é impressionante o trabalho que vocês fizeram, que depois até potenciaram. É isso que eu queria falar, desculpa. Vocês iam para lá e potenciaram que aqueles lugares até se transformassem em lugares de culto. Lembrei-me daquela que foi feita em Coimbra, no convento de São Francisco, estava todo estrafegadérrimo, todo a cair, não é? Ruínas. E eu acho que às vezes nos convidavam que era para a gente limpar aquilo. E vocês limparam e fizeram lá uma cena grandiosa lá dentro, que levaram tudo e mais alguma coisa. Ui, aquilo para mim foi assim Eu tenho aqui o catálogozinho que tu até puseste. Eu hoje, por acaso, desculpem, eu estive a reviver os velhos tempos e te peguei no catálogozinho que tinha um penso de um lado e uma chave do outro. E a ideia do Lima era. Eu fiz que eu achava que. Mas espera aí, eu fiz as fotografias e depois andei durante uma semana ou 2 semanas a chatear a cabeça, olha, escolhas uma pessoa das palavras e eu, olha, precisamos aqui de umas frases para isto, olha, se me arranjas aqui umas frases, isto tem que ir para a gráfica. Não me chateias. E um dia lá manda assim as frases e ficámos todos. Pronto, é isto. Foi numa conversa desplanada. Okay. Um café, estávamos a ressacar. A ideia é muito engraçada, porque tu falas dos curadores e falas que a cena do penso é no sentido para curar, não é? No sentido de curar a arte. Curar-te. E a chave, a ignição que é preciso mudar coisas, portanto é muito engraçada esta exposição. E então eu hoje, quando estive assim a folhear e vi que participou incrível, gente que até agora é conhecida, na altura estavam a iniciar, foi em 2003, quando Coimbra, foi no convento. Eu estou sempre a explicar sobre um bocado narrativa, mas é para o povo que está do outro lado ficar a perceber, não é? E então foi no convento de São Francisco, que agora é um lugar de culto de Coimbra, muito conhecido, onde se passam grandes exposições, grandes cenas, está tudo recuperado. Mas quando vocês foram para lá, aquilo estava o caos total e vocês ajudaram a pôr aquilo no mapa, digamos, e mostrar que era possível fazer cultura ali, num convento abandonado, exatamente. E ao estar com este catálogozinho nas mãos, li o texto que o Lima escreveu para o momento. E senti, isto foi em 2003, portanto era quando Coimbra foi capital da cultura, e li aquilo e disse: hello, isto é atualíssimo, o que tu retratas aqui do que se passava na cultura em Portugal está exatamente igual ao que se passa hoje. Para dizer que os sentidos são datados, tem um momento, por um lado, mas continuam atuais. É isso. Mas por um lado é bom, mas eu gostava que tivesse desatualizado, ou pelo menos que tivesse mudado algumas coisas, que o penso tivesse curado algumas feridas mas não, de algumas pessoas. Mas não. Verdade. Era os que falávamos ao bocado desses interesseiros e desses jogos que existem por trás e que a gente sempre se afastou e acaba por em alguns meios ser sonegada a informação e parece que não existiram, mas as coisas quando são feitas nunca morrem, estão sempre lá, vão sempre ao de cima num ponto, obrigado por nos ir buscar. Pode mudar a maquiagem ou as roupas, mas a essência é igual. As coisas ficaram. Mas nós fizemos isso com uma clareza e uma limpidez quase, diria, filosófica, não querendo ser intelectualoide, e esse projeto para nós, de facto, toca-nos o ventrículo esquerdo do coração. Primeiro porque foi muito divertido todo esse processo. Primeiro que o local nem era o local inicial que nos propuseram, nem sequer era o Convento de São Francisco, era um local que era diminuto para as nossas ambições na altura, porque nós tínhamos muitas propostas de adesão, não é? E tivemos um processo até muito, muito interessante que foi reunir um dossiê que achamos até que estava realmente muito bem elaborado, sem falsas vaidades,
porque demos-lhe mesmo, como se costuma dizer, e fomos entregar isso a uma pessoa da Câmara de Coimbra, que era a Elizabeth. E que achou imensa piada ao projeto. E depois foram-nos mostrar um local que nós dissemos, isto vai ser absolutamente diminuto para aquilo que nós temos e para o conjunto de propostas artísticas que temos, nomeadamente os espaços, por exemplo, para bandas, não é? Que tinham concertos que reuniam uma série de gente, não é? Exatamente. E então disseram-nos, vocês... temos outro espaço, mas o espaço é diametralmente oposto a este. Portanto, vocês têm uma coisa reduzida, naquele vão ter uma área extensa, com um pé direito enormíssimo, uma nave de uma igreja, uma coisa do outro mundo, depois com o adro e todo o processo de recuperação. O que é que acontece? Pronto, o Lima, que já tinha estado a fazer um trabalho sobre as repúblicas, nós tínhamos na altura, creio eu... Pois é que foi fixe, a vossa ligação que se fez com as repúblicas. Foi muito interessante. Nós éramos apoiados, creio eu, pelo POC, pelo Programa Operacional da Cultura. Nós ainda fizemos um Sentidos Grátis, a meio desse ainda fizemos uma coisa pequenininha, um evento, nós às vezes fazíamos pequenos eventos, numa república, que enchemos a república com uma exposição que foi uma coisa... louco, mas a República ainda hoje também está lá uma placa, eles fazem sempre aquelas placas para a gente e tudo. Na Boa Baela. Na Boa Baela. A Boa Baela, eu lembro-me ter ido visitar. Mas nós, por acaso, achamos muito curioso, há múltiplos aspectos desse evento que marcou os Sentidos Grátis. Este foi o 0.6, não é? Foi o 6. Exato. Em que nos começaram a dizer, mas vocês vão para o outro lado do rio. Isto fez-nos entender aquilo que eu uma vez chamei de síndrome das pontes. Sempre que há outra margem parece que estamos afastados de qualquer coisa. As pontes são para juntar as margens, não é? São para aproximar as pessoas, mas disseram, do outro lado ninguém vai para aí, não sei o que mais. E nós, de facto, paulatinamente conseguimos reunir as pessoas. E muito à custa da ideia que o Lima teve de dizer assim, em vez de ficarmos numa pensão com o dinheiro que nos deram, não é? Do programa, vamos para as repúblicas, pronto, que ele tinha a precedência de trabalho nas repúblicas e foi de facto fenomenal viver a intensidade da partilha, de toda aquela comunhão que eles tinham e também daquela loucura para a qual nós, de certa forma, já não estaríamos muito preparados, porque também já tínhamos mais idade do que as pessoas que... E apesar desta maluqueira toda, nós tínhamos muito sentido de responsabilidade. Exatamente, tínhamos de ir trabalhar nos dias seguintes, depois de escola. Desde de manhã estava ali tudo. Podias chegar lá às vezes, não lembro, António, não fizeste a barba? Eu fiz, tenho deste lado. Opa, não interessa, lá amanhã faço. Mas estávamos lá a montar as coisas e a fazer. Conseguimos fazer, por exemplo, um dos múltiplos aspectos curiosos foi construir um bar no seio de uma igreja, mesmo que desnaturalizada. Essa consegui com o bispo, essa tem muita piada, por acaso, que o bispo não queria. E eu disse, olha, mas eu faço uma coisa, toda a gente que entrar na igreja, no mosteiro, vai ter que se fazer uma vénia. E realmente faziam, porque criámos, nem se lembras, à entrada tinha um pano enorme grande na instalação, e 5 metros ocupava aquilo tudo e não conseguias passar, tinhas mesmo de baixar e iam todos até ao final do pano, que era uma sensação fantástica. Tu chegavas e vias um manto branco, e para entrar, por cima não conseguias ir, tinhas mesmo que ir por baixo. E ele, está bem, pronto, e deixou-nos fazer por causa disso. Então a gente fez uma vénia e era verdade. Devias fazer uma espécie de genuflexão que fazem os católicos, não é? Quando entram num templo, não é? Curiosamente forma, ele não pensou como é que as pessoas saíam, mas pronto. Exatamente, pronto, isso não pensou de facto. Isso não pensou, mas foi de facto uma atividade muito marcante dos sentidos. E aliás, temos episódios muito Olha, aliás, para malta saber, o coletivo poético Silêncio da Gaveta, constituído aqui por Bileiros e um Poveiro, também participou. Participou, sim, senhor. Gente de todo lado. Muita gente. Claro que foi por mim, não é? Que eu convidei-os, falei-vos e vocês acharam fixe, porque ali tinha tudo, tinha música, tinha performance, tinha todos os variantes. Faltava a parte poética e eles asseguraram, foi diferente. E essa foi uma noite memorável, ainda me lembro dos João Rios. E chegou também a Onda Poética. Chegou a Onda Poética. A Onda Poética já não foi em Coimbra, foi no... Depois foi na Papelaria Reis. Papelaria Reis, exato. Mas lembro-me do João Rios estar na parte cimeira da nave a ler o poema do amor e a lançar
lançar um os poemas. conjunto de páginas que se espalhavam por um espaço imenso que foi, mesmo até em termos estéticos, foi lindo. Tem quase 10 metros de altura, aquilo lá em cima. Aquilo é impressionante, por acaso foi assim as cenas marcantes. Portanto, vocês quando faziam assim iniciativas, era sempre assim uma coisa que era, ficava mítica. Outra que eu adorei, sinceramente, digamos, pela cena estranha que era, mas que foi brutal. Vocês convidaram uma data de artistas plásticos a fazerem instalações artísticas nos WCs do Porto, nas casas de banho municipais. Essa também foi. WC Invicto a publicar. Essa foi brutal. Ninguém se tinha lembrado. Mas é uma coisa inovadora, diferente de tudo que se fazia na época, porque era mesmo fora da caixa, bué de outsider, bué de marginal, mas que no fundo incluía espaços, não é, do Porto e realmente nunca ninguém pensou levar arte às casas de banho municipais. E eu digo-vos, eu que mandei metida nisso e fiz a minha parte e depois a gente assegurava, não é, para além de andar a instalar e as pessoas irem às casas de banho e a gente fazer a cena, depois fui ver assim, depois de estar os resultados, os comentários, e então era muito engraçado, era cada comentário, era cada cena. Foi assim das mais divertidas. Porque havia muita ideia que se falava a discutir, levar a arte, levar a arte às pessoas, e levavam a arte às pessoas, que a maior parte metiam grandes outdoors para chamá-los para os teatros e tudo, e nós, se eles não vão, então vamos lá ter com eles. É aquela selva, se Maomé não vai à montanha, vai à montanha a Maomé. Exato. Nós apercebemos disso quando fizemos a primeira loucura de expor. O pessoal bem adorou, então afinal isto é a melhor maneira de levar, vamos chamar o pessoal, quem quiser vir bem, e toda a gente vinha. Não fazíamos seriação, que era uma coisa engraçada, não é? Pois, exatamente. E por aí também às vezes dizem, mas tem trabalhos que não prestam. Não, mas demos a oportunidade a gente que estava a sair e gostou e vingou e depois até quis continuar. Portanto, chamámos. Pois, a malta emergente. Na realidade, na exposição, juntávamos toda a gente, mas havia um cuidado de dar visibilidade no espaço, perceber este trabalho tem uma maneira, aquele tem outra. Isso era fantástico. Pois os sentidos eram verdadeiramente democráticos. Completamente. Não é? Porque as bienais na altura, e continuam, é sempre aquela coisa da seleção e depois só entram alguns e depois é os conectos. Para nós a seleção era aos prazos. Olha, nesta data tens que entregar a obra que é para montar e fazer isso. A obra não estava lá, não se podia montar, está pronto. Não estava selecionado, estava excluído. Quem excluiu-se, não teve lá. Não, houve muita gente sem a chamada formação artística que participou, que são os autodidatas que achavam era muito variado. Muita gente, o grau de seleção não ficava aí. Isso, mas desde gente conhecida, a malta que dava os primeiros passos, era muito bonito por aí. E conheciam-se uns com os outros e brincavam e conversavam e discutiam e trocavam ideias e deu frutos para muita gente e muita coisa. Portanto, os sentidos têm que estar na história como E aliás, outra coisa que também queria falar e que me lembrei hoje quando peguei no catálogo desta exposição que inaugurou a Galeria Municipal do Porto, que está no Palácio Cristal, na Biblioteca Almeida Garré, e que foi uma exposição para mim memorável. Foi na altura do Porto 2001. Capital da Cultura, no Portugal Porto 2001, e foi organizada pela Laura Castro, e era muito fixe porque era mais de 20 grupos e episódios no Porto do século XX. Portanto, fez a história. Esta exposição foi brutal. Fez a história de... Portanto, era a entrada no século XXI e fez a história de tudo do século XX, que era completíssima, porque era cheia de cenas. Era desde... tinha desde os museus do Porto, tinha todas as coisas do Porto. E para além disso, por isso é que eu gostei muito da ideia, falava de todos os grupos que fizeram coisas nessa altura. E realmente fez-me perceber uma coisa, porque é mais de 20 grupos, é incrível. Quer dizer, para além de uns que nasceram todos em 80, não é? A seguir ao 25 de Abril, digamos. Galerias novas, mas 80 foi o boom económico no mundo e em Portugal e potenciou muita cena. E lembro-me que falar aqui de muitos grupos que me lembro, de alguns não me lembro, obviamente, mas o que eu achei mais interessante nessa altura, e andava com vocês, nos sentidos, que também fizeram parte,
e andámos por lá naquele período a montar a exposição, e essa foi assim, para mim foi uma experiência que eu adorei. E o que me fez pensar agora, porque a gente tem que equacionar e pensar estas coisas, é que havia tantos grupos, a malta, assim como a malta dos sentidos se juntou, não é? E fez coisas, havia muitos mais grupos, havia o Radar, o Grupo Caldeira, era tudo com o mesmo espírito, diferente dos sentidos. Sim, muito diferente. No conceito e nos propósitos naquilo que realizava, mas foi um período tão engraçado em Portugal, não é? Até o ano 2000, portanto, 20 anos, de 80 a 2000, foram 20 anos de mas esse que estavas a referir surgiram, porque ela deu até o século XX, mas entrou já no 21, porque ainda foi... Sim, ainda entrou. Ainda foi até 2001. Estava a falar da exposição que foi feita na passagem é. E fala... Então, mas ainda continuaram muitos. Nunca até interessante, porque faz a passagem, não acaba, não sei quando acabou, porque é uma data, mas há aquele bocadinho que é as consequências que... Mas o que eu te queria perguntar, Areses e Lima, é porquê que agora... Eu sinto essa diferença. Neste período de tempo assim efervescente, eu bem sei que aquela maquineta que se chama computador ainda não tinha aquela janela bem aberta para o mundo através da net, e a malta tinha que falar uns com os outros e tinha que... Agora faz-se tudo através dali, portanto, e tudo se compartimenta e provoca coisas e eventos, é tudo a partir não é, das nets, e muitas coisas são virtuais, há muita virtualidade, era o que eu queria dizer, hoje nas coisas que se fazem. E neste tempo a malta fazia, eu queria vos pedir a opinião, o que é que vocês acham? Estou para aqui a falar, mas porque é diferente, não é? Os contextos são completamente diferentes e as respostas também, obviamente. Se calhar agora as pessoas, pelo facto de olharem para o Facebook e verem as missões dos outros, e eu já senti isso, dizem, eu vi o teu trabalho, mas foste lá. Não, mas eu vi a cena no Face e viste aquilo. Então, quer dizer, mas pronto, mas viste uma imagem, viste coisa, não estiveste realmente no espaço. E isso afasta as pessoas, ou seja, eles agora vivem nesse mundo, não é? Enquanto nós não havia isso, podíamos ver na televisão, mas até era um chamariz para ir. Isso que era raro aparecer na televisão. Era raro, pronto. Se parecia ser ou no jornal havia uma noticiazinha, ou era mais de boca em boca, o pessoal falava, está ali uma... E tínhamos que ir ver, porque não havia outra forma, então tinhas que ir lá. Agora não, já estás a ver e consideras que já viste. E o que é falso, o que é mentira, porque eu costumo dizer, até em relação à fotografia, uma fotografia de uma escultura, nunca consegues ver uma escultura, porque tem imensos lados, tens uma ideia do outro lado, e daquele lado, e daquilo, e do outro. Quer dizer, e na imagem também que vês no computador, na net, na nuvem é a mesma coisa, não vês a realidade, não sentes o cheiro, não sentes o calor, não sentes a presença, não consegues movimentar, estás condicionado ao olhar do outro, não é o teu que pode virar a cabeça para aqui e para ali, portanto, tens imensos condicionantes, dão-te a ver o que tu queres e tu engoles porque não vês o que está à volta. Até pode nem ter nada, podem só fazer uma fotografia de uma coisinha e depois a seguir outra daquele. Até podem enganar, e podem enganar imenso. E tive lá, mas estiveste lá e viste o quê? Não, vi na internet. Exatamente. Pronto, mas por outro lado, é outro mundo. Também até há muito mais coisas. Também fomos a ver, há muito mais. As coisas explodiram, se calhar não se consegue ir a tudo. É tomar a mensagem, de certa forma, é tomar a mensagem pelo resultado. Não é? Portanto, neste caso, como estamos a falar de arte, é tomar a mensagem pelo artefacto, não é? Ou pelo objeto artístico. Não é? Quer dizer, não consegues, não estás lá, não há nada de físico. Eu sei que isto é uma caneca. Provavelmente podem desenhar aqui uma caneca e é um elemento virtual. Eu nem sequer estou a beber a água desta caneca. Mas não deixa de ser a mensagem a ser tomada pelo resultado físico inexistente, porque nós não estamos a confrontá-lo, que é um bocadinho aquilo que diz o Lima. Eu acho que enquanto divulgação todos os meios podem ser utilizados e também pode existir um resultado, não é? Se o trabalho for um trabalho única e exclusivamente dessa dimensão, de uma dimensão virtual, artística, existe só naquela dimensão. Mas acho que as pessoas ficam por este
facilitismo, por este, como diria a Companhia de Teatro Visões Úteis, de quem o Lima foi fundador, o escapismo, não é? Eles começaram em Coimbra e quando eles chegaram ao Porto, de certa forma foi tu já precisavam de um fotógrafo era a minha companhia de teatro favorita, é Visões Úteis, já convidei aqui, já falamos disso aqui no podcast. Mas desculpa interromper. Não quando falaste de visões, claro, não é isso. Não foi fundador, mas é o escapismo, pronto. Mas juntei-me logo no primeiro espetáculo cá no Porto, que eles vieram de Coimbra para o Porto, juntaram-se e começaram a pescar no Porto. Pronto, não foi fundador nem afundador, portanto, ele só contribuiu positivamente. E portanto, aquilo que eu acho que eles têm agora uma peça muito interessante sobre depois tu também andas pelo teatro, o algoritmo, não é? Pronto, quer dizer, convidar pessoas que nem se conhecem, quer dizer, nós estamos um bocado nesta dimensão. Eu acho que para a divulgação de exposições ou de eventos, ou seja, do que for, todos os meios são bons. Achar que a divulgação é o resultado em si mesmo é sempre um pressuposto errado, não é? Porque era aquilo que o Lima estava a dizer, as coisas têm cheiros, têm formas, têm tamanhos, têm dimensões, têm vertentes, têm ângulos, por vezes têm relevo, não é? Quer dizer, por mais que haja esse auxílio, não é? E que nós tenhamos uma perspectiva, nunca é a mesma coisa, não é? Pronto, e eu acho que as pessoas, sobretudo, hoje se encantam pelo meio, ficam-se pelo meio e nunca chegam ao fim. É um bocadinho por aí. Não é uma questão de criticar as novas gerações, quer dizer, eu acho que as novas gerações têm coisas que são absolutamente fantásticas. Em termos de trabalho, provavelmente de especialização, são muitíssimo melhor do que a precedente. É a malta hoje, preparados, não é? Nós andávamos fazemos coisas e o pessoal hoje... Depois podemos falar de uma ausência de cultura geral, mas isso vai da valorização de cada uma das conjunturas dá às coisas. Portanto, provavelmente aí estarão um bocadinho mais... Mas o problema é que às tantas também não se dá tanto valor à cultura geral. As coisas mudam um bocado. Eu acho que muitos jovens começam a sentir falta de uma coisa que nós chamamos de o analógico, né? De saber perceber. E eu vejo isso na relação que tenho com a proximidade com a fotografia. E a malta hoje em dia... Parece uma coisa passada, eles adoram pegar na máquina fotográfica e meter o rolo. Eu daqui a 2 ou 3 anos, os meus alunos nasceram todos já no século XXI, já não fazem parte de nada analógico. Para eles é uma coisa fantástica. Eles ver a imagem a aparecer e quando andam com o rolo e com aquilo, é fantástico. E eu acho que essas coisas até dão uma volta. Assim, há uma tendência. Muitas empresas fecharam o seu mercado. E agora estão a abrir outra vez, porque as pessoas começaram a voltar, porque sentem necessidade de perceber. Só qualquer dia a pessoa já nem sabe pregar um prego. Exatamente. Para ir pregar tem que chamar um especialista de serrote e de martelo para vir fazer isso. Portanto, as pessoas têm a necessidade de manusear. E nós tínhamos isso no liceu. Foi muito vantajoso para mim nos sentidos. O liceu, perceber a eletricidade que nós tínhamos, aqueles trabalhos manuais de eletricidade, de madeiras. Se nós não sabíamos fazer isso, eles agora não sabem. Os trabalhos manuais deles agora são um bocado diferentes, realmente, porque as pessoas não querem parecer que é carpintarias e cenas e fazem-se umas coisas todas muito mais modernadas. Mas no fundo tens razão. Depois de fundo de uma lâmpada em casa tens que chamar o eletricista. Não sabes trocar a lâmpada. Não sabes tirar o abajur. Não se trocar entre motores. Quer dizer, a escola está cada vez menos virada para a prática. É isso que eu estou perfeitamente de acordo. Começa a entrar em meandros e coisas muito librescas e falha essa parte. Perfeitamente de acordo. Como és prof, sabes disso. Aliás, é muito engraçado que tu, sendo um gajo, sendo um mano da comunicação, um jornalista, mas por causa deste teu passado de entourage com esta malta, tu viraste muito mais para a parte da assessoria de comunicação, de coisas ligadas à cultura. Eu lembro-me, houve uma altura que tu estiveste, eu não sei onde é que tu estás neste momento, mas estás ligado a um museu, se não parece. Estive ligado ao Visionário, em Santa Maria da Feira. É isso, tu tiveste uma experiência incrível, não é? Que tiveste
ligado lá ao Visionário. Tive 12 anos no Visionário, portanto, ligado muito à ciência na vertente experimental, à divulgação de atividades de cariz científico, mais experimental, muito virado para as escolas, para a comunidade. Foi um trabalho interessante, que era um trabalho, de certa forma, complementar àquilo que eu também gostava. Também era a cultura científica, e aprendi muito nestes 12 anos. Tenho pena que o projeto, acho que neste momento está prestes a encerrar, se não está encerrado. É pena. Não houve investimento, isto é um bocadinho... Quer dizer, às vezes as pessoas falam do desinvestimento nas artes e na cultura, e a cultura científica também padece disso. Quer dizer, pronto, não houve capacidade de gestão, mas em termos de trabalho de divulgação foi mesmo muito fascinante. E foi fascinante combinar, de certa forma, estas duas vertentes, pronto, porque às tantas hoje, no presente, eu divulgo muito mais coisas ligadas às atividades cênicas e dramatúrgicas, ao teatro, mas naquela altura era curioso que divulgava muito as coisas dos sentidos grátis como complemento de satisfação àquilo que eu fazia no Visionário. Aliás, é curioso estarmos a falar de Coimbra, ou de Guimarães, por exemplo, que ainda não falamos, mas vamos falar certamente. E eu apanhava o comboio no final de semana e ia ou para Coimbra, ou para o evento de Coimbra, para a capital nacional da cultura em 2003, ou para Guimarães, apanhava o comboio e depois de ter dado o meu contributo ao Visionário, ia fazer a divulgação, o trabalho de divulgação e outros, não é? Para os sentidos grátis. E foi realmente fascinante, porque foi a soma, num percurso, foi a soma de coisas que eram diferenciadas e que também nos satisfazem, porque de alguma forma quebram a nossa rotina. Pronto. E esta vertente das artes, quer das visuais, quer das artes do espetáculo, foram sempre intrínsecas, de certa forma, ao meu gosto pessoal. Pronto, gostei sempre de ser um espectador atento, gostei de ir a exposições. Acho que com os sentidos aprendi imenso, porque não era da área, não é? Aprendemos todos. Foi o que disseste no início, que era de gente de diferentes áreas, nós tínhamos ideias e as mesmas coisas. Depois, nas nossas discussões, como tu falavas, apareceu, mas vocês vão fazer isso, mas olha lá, falta isto, falta aquilo. Nós tínhamos um professor que é só de economia. Quando ele passou de economia, falei que estava junto a nós, ficámos todos contentes. Olha, já não queremos saber disto. Ele fazia as contas e mandava-nos tudo direitinho. De engenheiro, isso era fantástico. Mas vocês não podem fazer isso, só se for assim. A gente ficava, pronto, então vamos fazer assim. E fazíamos, pronto. Era o lado abstrato dos artistas com o lado mais concreto, prático, da execução daquilo que se podia fazer ou não. Que ia para além do delírio, da loucura salutar dos que tinham só a vertente artística. Portanto, eu acho que essa componente dos sentidos é quase peculiar, porque as associações normalmente reúnem pessoas de um setor, de um segmento, e depois outras áreas de pensamento não a integram ou não fazem parte. E, portanto, isso acho que foi muito fascinante nos sentidos grátis. Deu discussões do Arco da Velha, claro, naturalmente. Deu alguns abandonos a posteriori, mas também era normal. Ninguém estava ali para ganhar dinheiro. Os sentidos não foram para ganhar dinheiro, foram para ter imenso prazer, para ter muito trabalho e para dar muita visibilidade, às artes e às pessoas que estavam a emergir, e que hoje tu dizes, e muito bem, Isabel, há gente na praça, como se costuma dizer, que passou pelos sentidos grátis, não é? Pronto, e isso satisfaz-nos muito, satisfaz-nos imenso. O Cepeda estava lá no primeiro prazo, o Cepeda participou no primeiro, alguns trabalhozinhos, ainda tem lá um trabalhozinho que ele pode. Depois também essa coisa, nós quase devíamos ter um museu, mas depois começávamos a dar uns para os outros, não tínhamos espaço, né? Muita gente começava a dar para aqui, para ali, e trocavam, muitas vezes acabava as exposições e trocávamos com os outros. Trabalhos, com a cena fixe. Às vezes havia eventos que calhava em alturas, até perto do Natal, do isto e aquilo, e fazíamos encontros e trocávamos, nós chegámos a trocar. Ia sair coisas, eu fiquei com uma peça do Pedro que me saiu, que ele foi todo contente, saiu da tira tipo leilão, era um dia grátis, não é? Era um dia grátis, troca das obras e as verbas, foi mesmo muito interessante. Depois havia também uma componente que ainda não falamos, que foi
também foi uma dimensão dos sentidos muito interessante, eu acho, que foi a componente social com as pessoas. Por exemplo, vamos para a Papelaria Reis, não é? E no momento em que ocupamos a Papelaria Reis, com um dos eventos que lá fizemos, não é? Começamos a ter as pessoas que lá trabalharam. Isso é uma coisa absolutamente fascinante. Pessoas que choraram a contar a história delas, porque nós, inclusivamente, achamos tanta piada àqueles elementos que encontramos lá, não é? Os carimbos, folhas pautadas, cadernos, pá, coisas lindíssimas que também já tinham saído, que faziam parte da nossa memória, mas que não eram... não é? E há um bocado começaste a rir de um caderninho que está lá no carro, não é? Caderno escolar. Caderno escolar com a tabuada, ainda Olha, Papelaria Reis. eu vou-vos contar uma coisa que, ok, como já passam muitos anos, já ninguém me pode pôr um processo. Posso falar e gostava que isto ficasse assim, registado para sempre para o mundo, e foi exatamente, surgiu, e para-vos contar a história para vocês perceberem a cena. Foi exatamente quando eu fui aquela cena lá na Rua das Flores, porque aquilo era uma antiga papelaria, tipografia, não é? Exatamente. E ainda tinha na parte da frente, portanto a exposição estava lá para baixo, não é? Estava lá as performances. Era uma casa exeriana, como o João disse. Isto é uma casa exeriana. E ali na entrada tinha ainda coisas antigas da... Sim. Tinha assim uns envelopezinhos coloridos, muitas coisas assim pequenininhos. Eu achei muita piada aquilo, desculpem lá, eu peguei em alguns e meti na mala. Mas tu e muita gente, porque eles nem estavam aí, estavam no início, havia tantos e nós começamos a meter para dar mesmo às pessoas. Aquilo era mesmo, parecia mesmo para a gente pegar. Era mesmo oferta. Eu não estou preocupada com isso, até porque já tinha falado disso. Não, o que saiu daí é que tu vais-te passar. E eu assim, passado uns tempos, repara que isto é 98, ok... Serralves ainda não tinha o museu, era a Casa de Serralves. Exato. E eu fui ver uma exposição, portanto, a inauguração foi para tipo na sexta, e eu no domingo fui com uma amiga, com a Manuela Campos, portanto, Manuela Cunha, que é testemunha do que eu estou a dizer, portanto, não estou, ela pode confirmar um dia. Eu fui a uma exposição da Casa de Serralves, com ela no domingo, acho que qualquer cena por aí. E eu estava naquele meu período que eu hoje estou mais calma, a idade dá-nos assim uma certa calma, mas eu nessa altura efervescia facilmente e andava muito revoltada, com as performances artísticas daquelas merdas que a gente olhava e aquilo não era nada, e aquilo metia-me nervos. E fui ver uma exposição dessas, depois daí até surgiu uma expressão que eu utilizo, que a malta, os meus amigos já conhecem, que eu digo vazios e atrozes, que por causa de uma performance da Vera Manteiro, fez já há muitos anos aqui em Belo de Conde, no Festival Circular, e que ela esteve meia hora em palco em cima de uns tamancos a dizer vazios, atrozes, vazios, assim, durante muito tempo, e eu estava-me a passar dos carretos a dizer, isto é merda, meu, que percebes? É aquelas cenas. E eu a partir dali disse, quando quero definir assim aquelas performances e coisas que para mim não são nada, peguei na frase da Vera Manteiro e digo vazios e atrozes. E então fui a uma dessas instalações em Serralves, que era assim daquelas que tu olhavas assim, estes gajos estão a gozar comigo. Então uma delas era, numa das casas de banho de Serralves, tu entravas na casa de banho e tinham vidros, assim uma pilha de vidros que o gajo atirou ali para o chão, partiram-se todos em cacos e aquilo era a instalação. Claro que o paleio é maravilhoso, isto, quer dizer isto, aquilo, mas para mim aquilo irritou-me a tal ponto que eu disse, quer dizer, eu ia dizer um palavrão aqui, mas não digo, ia quase sair, eu disse, que esta merda, estão a brincar connosco. Sabes o que é que eu fiz? Eu vou-vos contar uma performance que eu fiz, que eu acho que finalmente, se alguém lá do museu vir, vai dizer assim, finalmente descobriu o autor. Vou-vos contar. Cheguei, aquilo tinha pouca gente nesse dia que eu fui. E à porta da casa de banho tinha assim, daquelas ceninhas de vidro com portinhas, tipo, como é que se chama? Um armário móvel? Sim, um armáriozinho pequenino na parede, assim, todo de vidro. E eu abri a portinha, peguei
nas ceninhas que trouxe. Os envelopezinhos. Os envelopezinhos, armarfanhei-os, meti-os lá dentro, arranjei um papelinho e escrevi Trash Art. E pus um autor desconhecido, um nome qualquer que me surgiu na cabeça, estrangeiro. E pus lá. E fechei aquilo e vi gente a chegar e eu pus-me em frente àquela cena que tinha feito naquele momento e olhei para a pessoa para trás e disse, olha, o que é que acha disto? E ele, ai, muito interessante. Eu disse, olha, não é nada, está a ver? Eu acho que eu comecei a falar com o Man e disse, olha, está a ver? Não é nada interessante, eu acabei de fazer isto agora só para provar que estamos a viver um período de ditadura cultural, era a minha opinião, que eu dizia, que comentava com os meus amigos, ditadura cultural em que as pessoas não são capazes de dizer assim, olha, isto é uma merda. Dizem, ai, é muito interessante, têm medo, as pessoas têm medo de dizer o que pensam sobre o que se está a passar nas artes, que continua, não é verdade? Agora a malta já fala mais, mas naquele tempo, portanto, isto, estás a ver, fins de 90, inícios de 2000, as pessoas tinham todas muito receio meia dúzia tinha alguma coragem, mas a maior e então parte, estás a ver o fulano, claro, o fulano nasceu demais, disse, a sério, olha, acabei de fazer. Ele tem razão, realmente, está a ver, eu estava a dizer que era interessante, eu não percebia nada do que era isso, não estava a ver, mas lá está. Aqui é um espaço de legitimação. Vim-me embora daquilo e as pessoas todas, foi demais, fiz ali uma intervenção, claro que o Museu de Serralves, a Casa de Serralves, ao outro dia, eu depois acho que falhei, foi não ter ido ver a continuação daquilo. Mas tinha outras merdas para fazer na minha vida, não fui. Mas falhei, porque eu devia ter visto o que é que se passou a seguir. E nunca perguntei, fiquei naquela, ainda vou presa, intervi, destruí, quer dizer, não destruí nada. Fizeste uma interação artística. Eu acrescentei. E se calhar, não gostava de ter. Se calhar devia ter apagado, não acrescentaste. O que é que os fulanos. Se calhar aquilo continuou lá muito tempo, ninguém reparou. Agora, os diretores, um dia alguém deve ter dito, ei, que é esta obra, que é esta cena? E nunca souberam quem foi. Olha, foi a Isabeliano, já passou isto por muitos anos, por isso já ninguém pode fazer nada, mas eu fiz uma intervenção assim. Fizeste uma interação artística. Uma interação, exatamente. Eu interagi, fiz o meu statement, fiz o meu protesto, claro que não veio no jornal, não veio nada, porque naquele tempo ainda não havia essas cenas, nem havia redes sociais, nem havia o que. Olha, nem havia os telemóveis para tirar fotos, não tinha tirado, se calhar. Exatamente, portanto, foi uma coisa que morreu ali. Mas eu contei isto porque me lembrei das ceninhas que foi naquela cena que eu trouxe. Com muita piada. Olha, mal tu sabias que aquela coisa, os sentidos potenciaram a criação do nunca tinha contado isto. Nós conseguimos, até já que estás a falar disso, Isabel, conseguimos trazer uma banda, eu acho que deve ter sido provavelmente a única associação do Porto a conseguir trazer uma banda a tocar naquele espaço da Papelaria Reis, que era autenticamente Manchester. Aquilo era completamente agora deve ser a cena que Rua das Flores agora está. Sim, claro. Está toda nice e toda in, não é? Deve ser ali uma coisa agora. Não é que é um centro de emprego, também não é capaz de não ser centro de emprego por muito tempo. Mas pronto, dada a potência turística da coisa. Mas conseguimos trazer os Fuckness de Vila Real e portanto foi memorável ter trazido os Fuckness àquele espaço. Já se quer realmente soturno, não é? É verdade, pronto. Mas o espaço das bandas era engraçado ver aquilo. Eu lembro que eu assisti ao concerto. Foi mesmo interessante. Mas a parte social dos sentidos também foi muito interessante. Então, isso aconteceu... E na própria rua em si. E na própria rua, exatamente. As pessoas moravam e tudo. Houve gente que ia para lá, não é? Ia visitar. E o mesmo aconteceu em Guimarães, por exemplo. Em Guimarães também foi. Aconteceu o mesmo. Toda a envolvência do espaço. Foi fantástico, porque tivemos gente... Nós abrimos uma tasca, não é? Quer dizer, ao lado do espaço. Eu fui lá. Tu antes da abertura andavas lá a correr, querias comprar o Santo António, não foi? Compramos um Santo António. Eu tinha que comprar o Santo António. Compramos queria comprar o Santo António. Tanta coisa para vocês que tinha que comprar o Santo António. Foi uma ideia que nos ficou. Metemos lá um Santo António no nicho. Que era uma tasca, portanto existia, já não tinha lá nada, mantinha. E foi o Lima que cismou e bem e disse: temos um espaço
magnífico para a área expositiva, mas depois falta aqui e as bandas, onde é que vão tocar? E lembro-me que na altura tudo o que motivou a ida a Guimarães, que foi logo no ano seguinte a Coimbra, 2004, não é? Aliás, até tivemos alguns episódios interessantes, tivemos umas reuniões prévias, vimos que existia lá um grupo, que era o Laboratório das Artes, e quisemos associar-nos a eles para, quanto mais não fosse, por acolhimento, não é? E para nos, digamos, abrirem algumas portas, não é? Em Guimarães. E o curioso foi que tivemos Guimarães começa, isto para falarmos dessa atividade, ou desse evento, dessa iniciativa artística, começa com uma reunião dos sentidos grátis, com o Laboratório das Artes, que foi o interlocutor junto da vereadora da Cultura, na altura a doutora Francisca. E nós ficámos realmente, aquilo foi surpreendente, porque quer eu, quer o Lima, levamos um dossiê que eu acho que também estava bem montado, já tinha coisas de Coimbra, era robusto, era um dossiê robusto, e a determinada altura recebemos uma resposta do género, e estamos a falar de 2004 para 2012, não é? Capital da Cultura, ainda iam 8 anos. Mas na altura até ficámos bastante desapontados, porque ela teve um entendimento que nos desapontou, porque disse, mas tudo isto é feito e vocês são do Porto, o que é que Guimarães ganha com isso? E nós dissemos que nós estamos a fazer isto para as pessoas de Guimarães, essencialmente. Podem vir as outras, mas para a comunidade de Guimarães, não é? Que pode usufruir de um conjunto de atividades artísticas sem pagar absolutamente nada, não é? Fruição gratuita, participação gratuita. E a determinada altura ela diz-nos, eu não sei, eu creio que não vamos subsidiar isso. E nós dissemos, mas está aqui gente de Guimarães, são nossos parceiros. O benefício, não só para a comunidade, mas para o Laboratório das Artes. E lembro-me a existência da nossa cumplicidade na altura. Dissemos assim, não vamos ter direito a nada, então pescámos o olho um ao outro e dissemos assim, tínhamos já este conceito nosso, que era, não fazemos com 1000, fazemos com 100. O que vier, faz-se. E fizemos com 100. E correu, de facto, muito bem. E depois há esse lado social, quando abrimos a tasca, que era o espaço anexo à área dispositiva, propriamente dita, tivemos um conjunto de pessoas que tinham saudades daquele local, queriam se apropriar do local. Perguntaram-nos se íamos fazer pataniscas outra vez, se íamos abrir a tasca, e foi fascinante porque aquilo ainda tinha a licença da tasca, de há 12 anos que tinha fechado. Foi realmente muito giro. E depois, pronto, quer dizer, o facto de termos alugado uma casa por 2 meses, que foi uma verdadeira odisseia, onde estiveram não sei quantos artistas. Muitos chilenos, um T3 ou um T4, assim uma coisa. Exatamente. Mas ficavam lá, o corredor estava sempre cheio de gente, né? Não havia dinheiro para mais nada, ficava-se por ali. Foi fascinante. E o que nos levou a sair, também temos de o dizer, e temos de o dizer com toda a coragem, o que nos levou a sair, agradecemos ao Dr. Rui Rio o facto de ter fechado a torneira na altura, que nos proporcionou algumas saídas. A nós ia muita gente. Porque estava muita gente em crescimento nessa altura. Exatamente. Muita gente a fazer coisas e claro que ele está sentido de humor, não é? Humor negro. Com alguma ironia, mas de facto o homem, não sei, desculpem lá, mas eu tenho de dizer isto politicamente, ponho dúvidas que alguém tenha visão para um país quando não teve visão para uma cidade. Exatamente, ele deu cabo do Porto, como é que ele pode, deixe toda a razão. E na altura, indiretamente, ele proporcionou-nos estas duas, pelo menos estas duas saídas que foram muito boas. Na altura estávamos no Grátis Lab, não é? Estávamos em Alves Cabral, não é? E era impossível para nós pagar. Olha, vamos fazer um intervalozinho, que é para eu, claro, enfim, para a gente levar um cigarrinho essas cenas, e depois vamos falar disso. Depois, ainda bem que me lembraste, porque a gente tem que falar disso, do Grátis Lab e de mais cenas. Ok, vamos lá. Ora então,
nesta segunda parte ainda temos muito o que conversar, não é verdade? E eu ia pedir exatamente agora para falarmos de um timing muito importante dos sentidos, foi quando a malta arranjou uma sede. E que foi, e agora para ficar a saber que não sabe, o conhecidíssimo Contagiarte, antes de ser Contagiarte, era a sede dos sentidos, onde muita coisa se lá fez, muitas iniciativas, muitas cenas. Acabámos por ficar mais tempo lá nesse espaço do que do outro. Nós sempre fomos saltimbancos. No fundo, nós também não queríamos uma sede. Tornou-se porque depois também começou a surgir mais grupos e os espaços depois também já não abundavam, abundavam, mas depois também a Câmara já não tinha mais espaço, pronto. E acabámos por ficar lá mais tempo, mas foi que era em Álvares Cabral, uma casa, essa já, muitas outras tínhamos feito, era por causa da Câmara, aquela já não era, do particular. Ajudou-nos na altura um amigo também dos Sentidos Grátis, a Mário Rui, que era um advogado, que nós não percebíamos nada, e que foi falar com a empresa que está a vender, e depois a pessoa gostou da ideia de fazer lá exposições e fizemos um contrato, ele é que redigiu o contrato, deve ter ficado bem, porque a gente nunca teve problemas, pode ter que deve ter ficado bem. E deixamos ir para lá para um espaço e chegámos, era uma casa enorme de voluta, também ali, abrimos toda destruída, abrimos a porta para o jardim, devia ser grande, não sabíamos, porque estava um mato até à porta, e o jardim era enorme. Pois é, o jardim, nós só no segundo ano é que chegámos ao fim do jardim. Foi desbravando mato. Não, mas era fantástico, cada vez que havia um evento o pessoal chegava lá, caralho, a casa está a crescer, isto está a crescer. Pois era, espaços estavam fechados, quer para cima, quer para baixo, inclusive, e foi-se conquistando o espaço, aquilo parecia era um Amazonas completo, e a gente adorava isso. Eu lembro no primeiro, antes de abrir, tipo umas horas antes, que tanto quando foi abrir eu estava meio encharcado, eu estava pendurado numa claraboia a tapar o vidro que estava a chover logo na entrada. Cuidado, eu acho que eu agora nem me metia num sítio daqueles, porque quer dizer, pensar na escada toda degradada e em cima de uma claraboia deitada a meter no vidro, eu podia marada lá direitinho, pronto. Alguma gente sequer tinha sido porreiro, não é? Ninguém fazia um seguro, mas havia ali divisões que estavam realmente perigosas. Sim, acho que se arriscou um bocadinho, mas arriscou-se em termos artísticos, mas arriscou-se muito em termos mesmo muitas vezes. E nós tivemos muita sorte em muitos eventos, porque uma parte dos espaços não tinha luz, né? Nós pedíamos à EDP para ir lá, montávamos um quadrozinho, mas estávamos a ver exposições nesta altura, lá os LEDs e tudo. Naquela altura não havia os LEDs, era tudo iodines, a gente enchia a casa de iodines com cabositos e depois por baixo fazíamos umas aberturas. A gente não podia pagar uma coisa tão grande da EDP, né? Confessaste-te um bocado, também me confesso, já foi há muitos anos, já ninguém vai saber. Mas fazíamos uns desvios de corrente valentes. Tinha que ser, não havia mais, não havia dinheiro, não havia nada. Tinha que fazer uns sentidos grátis. EDP, acho que nunca metemos, mas devíamos ter metido o logo da EDP. Era um apoio. apoio. Se fosse hoje, era às tantas apoio EDP e eletricidade de Pequim. Portanto, mas tivemos alguns tipos de apoios dos autores da SPA. Também foi lá uma vez inspecionar e chegou ao fim, tínhamos que pagar um balúrdio, quer dizer, mais do que a gente montou no evento. Mas é impossível, não podemos trabalhar isso. E então começámos a discutir com ele. Então, mas diga, qual é o artista que está aqui para onde vai esses dividendos? Ele não falou em nenhum. Então, quer dizer, se não há para nenhum, que está-me a pedir dinheiro para quem? Né? Pronto, e disse que não aceitava e fez uma multa. Então mandou-nos e fomos falar mesmo à espera, já fomos lá falar com o diretor. E ele curtiu-nos e fez e disse na altura, tipo, se calhar não era em euros, não, já era em euros. Pagámos assim uma coisa, olha, vamos pagar aqui uma coisa só simbólica para fingir de conta, porque afinal havia lá uma televisão, um rádio que estava a tocar e pronto, está bem. Porque eles queriam pegar com tudo. E depois, não, mas tem música disto. Não, mas a música é o pessoal que vem cá tocar. Mas isto são os artistas. Mas não, tem que ser, a gente paga, mas vai saber para onde é que vai dinheiro. Portanto, e fizeram. Portanto, havia essas voltas engraçadas. Mas, portanto, ao espaço. O espaço nós abrimos com uma exposição. E na altura também havia outro grupo que se estava a formar, que era o Collab, que fazia música experimental, com o Albrecht Loops.
que ainda hoje está aí, ainda hoje faz trabalhos fantásticos, com o Lucinda Gomes, tanto que eles depois até foram para a Guarda e lá estiveram lá à frente do teatro e tudo, e agora voltaram. Creio que ele agora está na sonoscopia. Na sonoscopia, exatamente. E juntámos, então já passamos a ser um grupo e o espaço ficou, e como era sentidos grátis, e o Collab ficou o Grátis Lab. E o nome até Grátis Lab. Ainda há pouco tempo estive com isso, agora tive em mudanças de casa e apareceu-me lá um estandarte enorme, a bandeira que a gente tinha feito para isso, né? E ficou o Grátis Lab, e aí o espaço realmente começou a ser muito mais dinâmico, porque já eram 2 grupos a fazer, e fazia um e fazia o outro, depois já outros eram de música, e esse realmente foi um boom, e depois também foi o final, porque depois a gente, aquilo começou a bombar, e houve uma altura que com o espírito tínhamos que perceber o que é que realmente queríamos, ou ficávamos ali ou íamos saltar para outro lado, e ficar ali que já estava-se a tornar uma coisa, sem dizer mal, porque eu acho que os Maus Hábitos é um espaço fantástico, mas ia se tornar uma coisa muito mais já nesse sentido, e já formar-se, ou seja, deixava de ter aquele espírito de gratuidade e começávamos a tomar conta de um bar, e já era uma instituição, estava-se a institucionalizar mesmo, e nenhum de nós tinha vontade disso, e acho que isso levou a rupturas, porque uns se calhar queriam, e entretanto apareceram outro pessoal, seria um espaço porreiro, vamos fazer aqui umas coisas, manter, e a gente foi na boa fé, mas afinal não, eles queriam fazer um bar e fizeram um bar, e pronto, tiveram atividades, também tiveram algumas coisas, mas não era... E nós acabámos, porque nenhum de nós queria estar à frente de um bar, de uma instituição, ninguém quis ser diretor de nada, e quando começámos a entrar numa coisa já muito mais institucionalizada, perdeu-se tudo. Mesmo entre nós, houve depois zangas entre nós e coisas. Quer dizer, isso agora já não... E depois também tínhamos que começar a pagar as nossas contas, porque é uma realidade, a gente cada vez já estava a crescer, a ficar adultos, né? Já éramos adultos, mas já estávamos todos malucos, já tenho que começar a comer, não pode estar sempre pendente dos pais, ou disto ou daquilo, também uma série de circunstâncias, não é? Também há as contas para pagar, não é? E era muito bonito, mas a gente não conseguia viver e fazer, não é? E acabou-se. Até houve uma altura que equacionamos, que tinha de facto imensas divisões, equacionamos porque o valor que tínhamos de pagar pelo espaço ainda era muitíssimo significativo, não é? À imobiliária, não é? Na altura. Mas era se quiséssemos comprar o espaço. Pois, se quiséssemos comprar o espaço, mas qualquer Quer dizer, na altura era um valor, mas agora estávamos todos ricos. Pois, eles vendiam... São estas cenas que é curioso que um espaço em 2005, 2005, vendíamos aquilo por 90 mil euros. Um edifício daqueles agora custa 1 milhão. Eu não percebo isso, tipo, se calhar se a gente soubesse um bocado de futurologia, nós estamos aqui, somos quantos? Somos 7, somos 8, compramos isto tudo e daqui a... Mas já existia, tanto que ao lado, não deixa de ser curioso, já existiam prédios que eram alugados à boa moda atual, com divisórias de peladuro, em que viviam casais e que viviam ali numa espécie de gaiolas. Não no nosso edifício, naturalmente. Mas nos edifícios... O edifício estava mesmo ao lado do nosso, era a sede do Salgueiros, depois era mais abaixo. Não, o que eu estou a falar era mais acima. Portanto, e já existia esse espírito, que agora é um espírito muito vigente no Porto, não é? Da atualidade. Mas de facto nós equacionamos a hipótese de inclusivamente vivermos juntos ali. Uma vez houve um debate nesse sentido. Pronto. E de facto aquilo até foi, porque nós convidámos... Agora seria um hostel. Exato. Mas na altura aquilo foi mesmo uma espécie de república, porque nós convidámos estudantes que tinham estado lá. Inclusivamente havia alguns que eram da área... Pois que aquilo antes tinha sido mesmo república. Tinha sido mesmo uma república da botânica e que depois tinham combinado numa palmeira, existiam uns enxertos, uma coisa assim muito bizarra, não é? Nós fomos descobrindo o espaço, tal como diz o Lima, paulatinamente, roçamos mato à medida da cadência dos eventos que íamos promovendo.
e de facto deixamos lá muitas coisas, tanto que quando existiu uma coisa que ele agora falou e que é interessante, que é quando nós sentimos que existiu uma espécie de, podemos dizer, de consciência do fim das coisas, portanto aquilo foi muito importante, os sentidos grátis foram muito importantes para muita gente, e quem integrou os sentidos, de certa forma, uns foram abandonando, não é? Pronto, num processo natural, que houve uma consciência do final das coisas. Isso também foi importante para nós. Nós muitas vezes já falamos da hipótese, mas isso é mais para fazer um bocado a cartografia de memória futura dos sentidos. De, por exemplo, reunirmos um conjunto de artistas para fazer uma espécie da catarse final, se é que podemos chamar a isso, ou recordar sentidos, ou qualquer coisa durante um fim de semana, ou 3 ou 4 dias. Seria interessante até para revermos material que nós temos e que cujo contacto com ele já é uma perspectiva quase de dimensão histórica, mesmo que seja um período de 13 anos ou uma coisa assim, que dista relativamente ao ponto final, não é? Pronto, mas nós achamos que isso é interessante e eventualmente até já pensamos e já falamos que um dia podemos fazer isso. Não temos uma métrica de calendário, não é, para fazer isso, não temos uma cronologia definida, mas podemos fazer isso porque achamos que às tantas seria importante, quanto mais não seja para dar a conhecer aquilo que nós fizemos. Porque, tal como diz o Lima, não é? Com o acontecimento do lançamento do livro, não é? Da Jurgens, Sandra, creio eu, Jurgens, que é uma tese faz parte de uma tese de doutoramento. Faz parte de um trabalho, exato, uma tese de doutoramento. Curiosamente, um dos orientadores dela ainda por cima é um professor do Porto, né, lá da escola, professor cá do Porto, e também é estranho não conhecerem, não é? Exato. Falam por exemplo... Quando temos capas de jornais, revistas, coisas, não é preciso muito para se perceber, mas quer dizer, mas uns nascem numas escolas, outros nascem noutras, uns ligam-se aos grupos, outros ligam-se a outros, uns são contestatários e portanto esses têm que, quanto menos souber melhor. Não, mas também é bom. Claro. E foi interessante porque nós um dia, sem conhecimento prévio, recebemos lá uma pessoa que eu já não me recordo, confesso o nome. Aqui há uns tempos falámos sobre isso. Foi portanto, uma técnica da Gulbenkian, que já não me recordo, confesso, com pena minha, do nome, que nos foi visitar e achou muito curioso o fenómeno da dinâmica da arte em espaços alternativos no Porto, porque em Lisboa acontecia, ao contrário daquilo que se possa pensar, muito menos. A ZDB foi a primeira, exato. Na realidade, em nível histórico, se quisermos ser corretos, a ZDB é a primeira. Sim, isso era o caso. E nós somos os primeiros no Porto logo a seguir à ZDB. Portanto, era o caso de exceção. Isso foi assim. A Zé dos Bois, não é? A Zé dos Bois, exato. Aliás, ela falou disso. Nós chegámos a ter umas conversas lá na altura com eles, chegámos a ir lá a tentar fazer uma parceria e tudo, mas era muito difícil, depois era muitos gastos, levar muita gente e ir para Lisboa, não é propriamente... E depois a gente tem sempre que ir para Lisboa, eles podiam bicar, mas nunca vão. Não, depois e acabou... Claro, esse é o velho problema. Chegámos a trocar e ideias de fazer, mas não foi possível. Sei que depois o Collab fez... O Collab chegou a ter, depois do Grátis Lab, o Collab chegaram a fazer umas coisas com eles, mas connosco não. Mas foi pena. Realmente, as duas primeiras em nível nacional. Eu não conheço bem as ilhas, soube lá algo, mas acho que suponho que não. É tudo posterior. Mas realmente a ZDB foi. Já havia um conhecimento no Porto da ZDB, isso também. Depois, quando a gente começa a fazer, já existe e então, se calhar pode-se fazer, não é? De certa maneira, pronto, essas coisas. Em termos quantitativos, já não falo em termos qualitativos, a ideia que ela deixou na altura é que existiam mais. De facto, a ZDB tinha sido pioneira, inequivocamente, aliás, ela inclusivamente invocou isso na conversa que teve connosco. Fez uma espécie de entrevista a perceber como é que as coisas funcionavam e a ZDB tinha sido pioneira. Mas depois era aquela altura
efervescente, quer com os sentidos, quer com atmosferas, quer com... dos bois, a DB em Lisboa agora é assim uma cena quase Mas que era com de culto a coisa que nunca inata. se quis tornar, Mas nunca quisemos tornar nisso. Eles continuaram. Pessoal, olha, lá está, é a pureza da malta do Norte. Quisemos. Lisboa aproveitou bem a movida e agora... Não havia um elemento dos sentidos gratos que quisesse continuar a manter. Também me lembro disso, que era a malta que não queria... E toda a gente com pena de acabar de ir embora, mas não havia ninguém que quisesse eu lembro-me continuar. Foi um período muito triste. Lembro desse período de que ele estava, mas ninguém queria continuar e acabou por... Foi uma pena. Eu lembro-me também de uma coisa muito interessante que nós fizemos, e de facto fomos muitos. Isto é a conversa que nós depois era muita gente, é verdade. Muita gente está sempre. E depois, não é? E para além dessas questões de quando há muita gente e muitos egos, é o problema sempre dos egos. E para além disso, é também malta que foi para muitos lados, não é? O pessoal também teve que debandou, não é? Cenas da vida, não é? Tiveram que ir para ali, outro para ali. Trabalho, enfim, e foi pena porque foi realmente um registro que foi muito importante e é por isso que é importante falar dele porque pouca gente conhece e tem que ficar marcado realmente como... Mais do que os protagonistas, mas o próprio conceito em si. Até podem dizer, esqueçam lá quem estava à frente, era o Lima, se era o Aredes, se era a Carla, se era o Marcos, que são os fundadores. Esqueçamos as pessoas, mas a coisa em si, não é? Nenhum de nós queria o protagonismo de estar a fundar aquilo aconteceu. Portanto, eu não sou protagonista, sou eu como todos que estavam lá, do Marcos e a Carla, porque no fundo fomos muitos três, agora essa peça está logo a seguir. Mas a essência e o que se fez e toda a gente participou, isso é que era isso é que foi o brutal, isso é que foi o êxtase total. É verdade. Foram muitos, foi muita gente, foi de facto. Uma grande capacidade mobilizadora, mesmo a nível internacional, de facto, muita componente. Fomos a Madrid, a Complutense de Madrid, que tiveram cá, que vieram e convidar-nos, fomos fazer uma exposição mesmo à Complutense de Madrid, com elementos artistas que tinham dos sentidos, que estavam mais próximos. Essa componente sentia-se mais... E mostrar o que é que estava a fazer. No Grátis Lab, que eu lembro, por acaso participei numa exposição dessas, e vi lá muita malta espanhola, e aí que eu vi, senti... Espanhola, chilena, e eu senti mesmo... Temos meses comigo. Se um dia o Jova estava a falar de fazer uma cena dos sentidos e tudo, acho que isso não foi para a frente, porque eu também estou assim, naquela... E se calhar um dia se pudesse fazer era no Gil, porque o Gil já nos convidou imensas vezes. Uma parte dos artistas chilenos, da Natasha, do Fernando, do Mel, são artistas de topo neste momento no Gil. E convidam-nos para ir ao Chile para fazer alguma coisa dessas e nunca fomos. E temos de ser justos, porque assim, isto vocês estavam a falar, vocês são mais da componente eminentemente artística, mas a ideia com que eu fico é que se isto fosse feito numa instituição, numa entidade de peso, eu vou dizer uma coisa de uma forma ortodoxa, costumo dizer. Portanto, às vezes as coisas que são um peido podem se tornar um tornado, depende da instituição que está a tutelar a iniciativa. E, portanto, um traque pode se tornar um tornado, porque se tudo isto, todo o manancial de gente, toda a nossa capacidade de mobilização, sendo nós uma entidade muito pequena, com gente empenhada naturalmente, mas muito pequena, em termos de, se fosse feito, por exemplo, por Serralves, seria um orgasmo artístico, altamente mediatizado, temos de o dizer, não é? Mas nós fizemos coisas à nossa escala, que muita gente reconheceu, e só quem esteve envolvido é que percebeu, não é? Como é que funcionava, como era. E é um bocado aquele lado que vocês estavam a falar, o artístico, quando se espalham um conjunto de vidros e aquilo às tantas é o jantar de um faquir, mas para muita gente é capaz de ser o estouro artístico, não é? Só porque se passou numa dada instituição, porque se tivesse passado na outra, eles eram os michurucas, não é? Eu acho que é importante sublinhar isso por parte dos sentidos, porque foi um esforço hercúleo. E quando Isabel, estás a falar dessa questão da participação dos espanhóis,
ela tem alguma precedência. Na altura, honra seja feita, por exemplo, à Carla... Anabela? Não, a Carvalho, a nossa querida mandatária de Madrid. Pois. Agora, É muita gente que nós estamos. não Não conseguimos fazer tributo, mas tínhamos elementos na faculdade de Complutense, não é? Aliás, já falaste disso. E tivemos Sónia Carvalho. Sónia Carvalho, exatamente. A Sónia que é imperdoável, a Sónia Carvalho. Eu estava Exatamente. Eu lembrei-me dela porque lembrava-me do apelido familiar e não me lembrava do primeiro nome. Depois que ela teve em Madrid a fazer Belas Artes. Portanto, a Sónia teve um papel fundamental. Estive com ela, pá. A Soninha. Teve um papel fundamental nessa mobilização dos espanhóis, da Complutense, não é? Trouxe as pessoas cá. A Sónia também esteve envolvida na parte, quando nós fizemos aquela atividade do barco Rabelo no Douro. É verdade. Também foi muito... Essa parte já não sei. Eu lembro-me que a Sónia... Nós tivemos a parceria com o pessoal dos barcos Rabelo, alugámos um barco Rabelo e era às quartas-feiras, foi durante um mês, assim, às quartas-feiras, havia, o barco Rabelo era grátis, com espetáculos. E davam uma volta nas ilhas, nas pontes. Exato. Ai, que filho. Era o primeiro cheio, o segundo não dá para toda a gente, depois os outros não dá para toda a gente, quer dizer, havia um dia que era grátis o barco com um espetáculo, quer dizer, esquece. Foi mesmo muito interessante, porque aquilo tinha um ambiente muito acolhedor, o próprio barco, porque tinha umas velinhas, e depois as pessoas das margens que estavam a pescar interagiam com o ator. E tivemos outra atividade, já que estamos a falar do manancial de atividades, também foi interessante. Nós, de facto, éramos muitos e participamos, na altura, no Festival Altitudes do Teatro Regional da Serra de Montemuro. Exatamente, eu já me ia esquecendo disso, outro que eu participei, que adorei. Foi uma experiência muito bonita. Eu no outro dia fui ver um teatro da Neuza, que é uma miúda aqui de Vila do Conde, que está ligada a uma associação fértil que até está sediada em Famalicão, e ela trabalha muito com Montemuro, e eu por acaso fui a esse teatro e no fim havia conversa e tal, e a peça dela era muito bonita, que era surgiu de uma residência artística em Montemuro e ela faz o papel de uma velhinha, não sei o que, não interessa. E eu, por acaso, falei, disse-lhe que reconhecia aquela figura que ela fez o papel dessas velhotas fixes que havia em Montemuro, que depois daquelas performances, daquelas coisas de arte ali no meio daquela aldeiazinha, aquelas velhotinhas eram todas ficholas. Elas adoravam e falavam para nós, assim, quer dizer, eu acho que... Discutiam as coisas e queriam saber o cerne das coisas. Ficaram ali marcados, para além da atenção, portanto, os sentidos estiveram lá a fazer essas cenas, mas honra seja feita à malta lá do teatro, que estão lá há quilos de anos, ali a fazer cenas. Por isso é que a gente foi lá, porque eles sentiram o espírito e combinaram. O espírito era semelhante. É amiga daquela malta, agora temos esquecido o nome também. O espírito era o mesmo, mas o contacto partilhou muito de João Areses. Na altura, porque eu tinha feito o curso de temos esquecido o nome da Fulana Brutal, que estão ali a fazer aquele trabalho fantástico. A verdadeira descentralização, no fundo, porque há muita gente que fala, não sei o que, mas não é nada como estar em Lisboa, no Porto, e há malta neste país que vai para as terrinhas fazer ali um trabalhinho sistemático e constante, e que efetivamente aquele povo, aliás, aquelas velhotas de uma aldeia que não tem nada a não ser os boizinhos e as vaquinhas e as casinhas, não sei o quê, são capazes de estar a falar assim com qualquer pessoa aí de uma cidade, na boa, porque elas viram coisas. É brutal. O que prova que efetivamente aquela coisa enfim, que hoje em dia tem um bocado a mania de acharem, o povinho não entende. Não é bem assim, pá. As pessoas é que não vão lá levar arte e cultura e teatro e cenas, porque se as pessoas tiverem essa oportunidade, ficam com os horizontes abertos e tornam-se completamente diferentes. E por acaso, essa experiência que eu constatei em Montemuro, achei lindíssima. Outra que eu agradeço aos sentidos, porque eu também fui.
João Pedro Rodrigues, fizemos lá para lá uma instalação e mais o Rui, era um coletivo que nós criamos. Foi muito bonito. Os bileiros é verdade. em peso, realmente. Foi muito bonito, pá. Recordo-me Muito perfeitamente fixe, disso. por acaso. Ainda bem que te lembraste de falar de Monte Mundo. é tanta cena que eu também. Nos jardins não Dos participaste. jardins não participei, mas lembro-me de vocês falarem disso. Isso foi também a seguir ao Invicta, deve ser Invicta publicar depois. Então vamos a outros espaços. O que é que havia? Jardins. Jardins nunca se passa nada, vamos encher os jardins. E sempre coisas inusitadas, não é? Sempre tudo. Olha, essa foi tão inusitada que deu confusão na Praça da República, porque os senhores do jardim começaram a deitar fora as coisas. Já me lembro desse, agora que falaste nisso. Tivemos que ir lá e não pode estar a deitar tudo para o vidrão, que eram os frascos do mar, com umas fotografias. E também não participaram naquela. Isso até foi, acho que no Porto 2001, que foi no quartel, ali na Arca d'Água, aquele grande quartel. Que acho fizemos uma coisa. Acho que foi organizado até pelo Espaço de Tema, mas acho que os foi. Não foi nossa, não era nossa. Estou a confundir. Nós fomos convidados e fizemos uma intervenção na piscina, mas era com outros alunos, mas isso depois foi com alunos da ESAP, mas acho que junto do Espaço deles. Mas relativamente ao quartel, acho que houve um convite quase para ocuparmos o espaço lá. Houve um convite para ocuparmos o quartel. Também. Mas isso era. Também não fazia parte das nossas. Exatamente. Mas houve de facto um momento em que. Mas fizemos uma intervenção. Qualquer coisa por aí. Mas isso depois já foi uma coisa fora. Foi feita com alunos, já não era sentidos grátis. Sim, eu lembro que organizei uma vez uma exposição. Fizemos uma de Montras. De Montras, é sempre. Uma de Montras foi muito interessante. Agora já se faz muita coisa em Montras. Sim, agora também já se faz. E foi na altura. Na altura foi no Equador. Na altura da Guerra do Iraque. Foi uma contestação por causa dos momentos da guerra. Se falava e nós fizemos essa intervenção em uma série de montras da cidade do Porto. Já mesmo. Foi muito interessante essa também. Era um grupo aí contestatário a fazer coisas. Também. Basicamente era tudo contestatário. Não gostava, havia coisas que não gostava, estava revoltado. É preciso falar, é preciso dizer as coisas. Fazia-se, exatamente. Olha, e agora falando do presente, Lima, tu tiveste, não estás, uma exposição no Xerarte, não é? Acabou agora. Acabou, exatamente. Acabou agora há pouco tempo. Sim, a componente, tu és fotógrafo, também fazes as tuas exposições como o Lima Amigo. Exatamente. E o Xerarte, agora por acaso o Lima, porque o Xerarte também, se bem que é um bocadinho mais institucional, em Braga, mas até tem uma dinâmica interessante. Eu gostei bastante. E, aliás, também curti, eu conheço. Fascinou-me que. Eu nem sabia que, de certo. Acho que eles não nasceram de uma forma tão institucional, mas agora tornaram-se realmente. Agora mas quando no início não. Quer dizer, tornaram-se, mas também não se tornaram, porque eu também senti ali um bocadinho. Sim, um bocadinho. Havia um contrato, mandaram-me um contrato que eu nunca assinei nem nada, fiz as coisas. E as coisas correram e fez tudo e fui lá e gostei do ambiente, gostei do espaço. Gostei da participação do pessoal de Braga, fiquei muito surpreendido com a afluência no espaço, a curiosidade, as perguntas, querem saber. Até fazem filmezinhos com a malta que lá expõe. Eu tenho, porque alguns amigos meus também têm ido lá expor e eu conheci o Xerarte no início, quando andava por Braga, teatro circo, cenas, e lembro-me de conhecer a malta do início do Xerarte. Eu achei o projeto muito bonito, muito interessante, até as miúdas que estavam, e agora foi mudando, aliás, a tua colega da como é que se diz, da fotografia chegou a estar lá à frente, digamos, na coordenação do Xerarte, que era, agora não sei, Ângela Berlim. A Berlim, sim. Ela estava do Xerarte ou dos encontros da imagem? Não sei se teve da Xerarte. Espera aí, eu também posso estar a confundir. Não, eu acho que não era o Xerarte, era outra. Encontros da fotografia. Imagem. Não, ela estava mesmo numa cena. Não sei se era o Xerarte, se era outra coisa também de Braga, assim parecida. Posso ser uma confusão. Lembrei-me da Ângela Berlim, da fotografia também. Mas então, andando à tua exposição, então curtiste? Curtiu bem. Também dentro da área da fotografia eu exploro
trabalho a fotografia, considero-me fotógrafo, mas não faço fotografias como... Ou seja... Sim, depois até isso as gajas gosto de criar essa ruptura, de usar as minhas fotografias acabam por ser mais quase esculturas e... Exatamente, tu sempre pequenas peças com movimento. As cenas que eu vi tuas... Mas é a fotografia, o que me fascina nesse meio é mesmo a fotografia. E foi sempre pensar como é que faço uma... Como é que se consegue criar aqui uma ruptura neste objeto bidimensional? Como é que eu consigo transpor? Ao fim de tantos anos em fotografia, comecei a saturar a ver o objeto bidimensional e a querer lhe dar um volume, a querer entrar dentro dela. Então comecei primeiro a fotografar objetos onde faltava peças e a colar as peças que faltavam, e daí para a frente foi um salto até construir já máquinas que destroem, que fotografam e que põem a fotografia a andar. Nós temos que puxar com projetores. Foi um salto, mas é fotografia, realmente é muito evidente. Então, mas és artista? Sim, sou artista, pronto, mas o fotógrafo também é um artista. E eu considero-me da fotografia porque é daí que eu saio, o meu pensamento é todo fotográfico, e é daí que eu saio. Apesar de depois ficar confuso olhar para aquilo, mas são esculturas, pronto, são esculturas fotográficas. E é o que são, na realidade é o que são. Quando para aquilo eu preciso pensar, é fotografia, quando olho para os meus objetos. Não, é o que me fascina e é... Pronto, e o salto também foi grande mesmo depois dos sentidos, né? Porque quando estamos presos aos sentidos, as coisas, e depois também estive a dar aulas, né? Dar aulas para morre-se, e há pouco tempo também tive agora aí noutra entrevista de uma homenagem que estamos a fazer a um pai dos fotógrafos todos, que é o Viana Bastos, e até o Daniel também dos Maldávios estava lá, e ele disse, tu agora estás a fazer muito mais exposições, e eu, olha, já não estou a dar aulas, já estou muito mais livre, mas agora posso voltar ao que realmente estava aqui, e é isso, nesse momento. E é por isso que agora vais ter mais tempo para a gente fazer a tal cena de... No Chile. Estás a fazer a tal homenagem aos sentidos, fazer uma revista. Quando tiver aqui o inverno, vamos para lá. O inverno está a ser cada vez mais gostoso. E tu, Aredes, para além porque vocês não conhecem o Aredes tem a estar sério, não é? A gajo da comunicação, jornalista, mas depois tem uma componente em que ele se transmuta totalis, que é a sua faceta humorista, porque tu tens feito stand-up comedy e tens essa tua costelinha de humor assim muito presente, e tens feito cenas, não é? Fala-nos dessa tua vertente humorística. Bem, componente... Claro que não nasceu de repente, deve ter assim coisas do passado, certeza. Tu já devias, quando eras puto, devias fazer bem umas traquinices por aí, não? Sim, fazia assim umas traquinices, tinha a mania um bocadinho dos relatos, sempre fui um bocado teatreiro. Acho que os geminianos são um bocado assim, portanto têm estas duas componentes. Pronto, e tenho feito com imenso prazer com um amigo que é jornalista da RTP, o Luís Henrique, também tem essa faceta, tem uma faceta mais séria, muito ligada àquilo que é paixão dele, pela vida animal, pelo ambiente, pela natureza. Mas que depois tem momentos de catarse, e como ele é um sósia verbal de metade da sociedade, das figuras da sociedade, da política, da religião, do futebol, ele é capaz de imitar desde o Ramalhianos, o Cavaco Silva, o Jorge Nuno Pinto da Costa, todos os papas, praticamente os últimos, e portanto nós tínhamos um projeto, e temos um projeto, ainda que ele seja de alguma forma de apresentação irregular em determinados espaços, ao qual damos o nome de lay down comedy, ou seja, de nos atirarmos para o chão a rir mediante aquilo que fazemos. Pronto, de facto tivemos mais ativos do que estamos neste momento, mas é curioso quando sentimos essa necessidade que é intrínseca a nós. Então vamos fazer, olha, mas convidaram-nos ali, vamos então fazer isto e tal, e não sei o quê. Nós dizemos que vamos a batizados, casamentos e funerais, se for preciso, e vamos, não é? Por acaso já fizemos funerais a muita gente, em termos escritos, em termos de texto humorístico, mas nunca fomos convidados para o humor
no rodapé da vida de alguém. Não significa que não possamos ter, mas é uma componente que eu gosto, porque é uma componente criativa em termos de texto. Eu elaboro muito do texto que é feito nesses espetáculos. Temos pena que tenha de facto acabado, e nós, sem sabermos, nem tivemos conhecimento disso. Fomos a última dupla de humor e os últimos intérpretes a estar em palco nessa grande casa que dá pelo nome de Tertúlia Castelense, que era de facto um espaço magnífico do Grande Porto, no Castelo da Maia. E pronto, para além destas apresentações, nós estivemos em muitos sítios, fizemos Dragões de Ouro, fomos a casinos, tivemos em algumas casas de espetáculos, tivemos em algumas paragens geográficas do país, fomos convidados para alguns eventos. Agora estamos um bocadinho mais parados, mas sempre é curioso, quando pensamos que a coisa vai adormecer por completo, somos convidados para uma coisa qualquer, para um evento, uma iniciativa qualquer. E eu nunca deixo, e isso faz parte do meu timbre e do meu modo de atuação pessoal. Acho que o humor é uma forma de estar, mesmo por exemplo nas redes sociais. Eu acabo por gostar de mostrar sempre a outra face das coisas, de uma maneira muito peculiar, à qual eu crio uma espécie de rúbrica não assumida, que é a notícia de última hora, honra, em que vou satirizar uma situação da atualidade, seja ela da política, do desporto, da cultura ou de outras dimensões da realidade, porque eu acho que o humor é efetivamente uma grande arma. Isto pode parecer um clichê, não é? Mas pronto, é uma grande arma, e por vezes dizemos as verdades com uma outra embalagem, com um outro laço, não é? E eu acho que o humor é um desafio permanente da nossa inteligência. Portanto, quem não tem sentido de humor faz parte daquilo que eu chamo o lobby grey, portanto, o cinzentismo vigente, não é? Portanto, e é isso que nós, portanto, devemos combater. Portanto, eu acho que há um indivíduo que é fascinante, claro, temos os Gato Fedorento, temos o Herman, temos muita gente, temos um manancial de gente muito criativa, agora com os youtubers, eu não sei o que mais. Mas há um indivíduo que me fascina todos os dias, porque acho que aquilo é brilhante, que é o Luís Afonso com o seu Bartun. Acho que aquilo é fabuloso no público. Portanto, por exemplo, curiosamente a televisão não funciona tão bem. Pois, eu pensei que a televisão... Se nós virmos a mosca, não é? Não funciona tão bem, porque aquilo não é feito para ser televisivo. Mas, por exemplo, no jornal, não é? No público ou na Bola, ou seja onde for, aquilo funciona muito bem. Ele faz na Bola? Ele faz na Bola, porque ele faz em diversos jornais. E ele, do outro dia, reconhecia que na Bola a coisa mais dramática para ele. Porque o futebol em Portugal, dá exato. pano para mangas. Dá pano para mangas. É uma novela do pior, claro, quer dizer, claro. de facultar quase. Claro, mas tem sempre elementos para satirizar. Pois. Exatamente. Este é um país... É quase como na América o Trump, que dá ali manancial, todos os correntes estão sempre ali. Cá em Portugal é o futebol, que realmente é... Isso não há dúvida, por teres um líder como o Trump, é teres matéria para todos os dias. Exatamente. Portanto, garantidamente, é como o proprietário da agência funerária, não é? Quer dizer, aquilo, ele tem trabalho todos os dias, não tem problema nenhum. Portanto, e um humorista aí, eu sou um humorista amador, não é? Digamos. Sim, faço por Carolice, e podia ser profissional se as coisas assumissem outro caminho. Mas é um lado realmente fascinante. Mas isso é intrínseco à minha própria condição. Acho que o humor é... E depois tem uma coisa, que é o humor é uma espada de combate contra as adversidades. Vemos isso no nosso cotidiano.
se encararmos as coisas com algum humor, não é encarar as coisas com ligeireza, é encará-las com algum humor. Tu dás a volta àquilo que é adverso à tua própria condição, e isso eu acho que é muito, muito importante. E para além digamos, daquilo que eu faço mais e que me fascina, sem dúvida, que é, por exemplo, a redação de textos, sejam eles de que estilo for, mas sobretudo as crónicas sobre as artes de espetáculo, que foi sempre uma coisa que me fascinou e pronto, que eu gosto muito de ir ver. Mesmo aí há sempre uma laracha que eu ponho, que é a minha condição quase identitária. Pronto. Às vezes perguntavam, olha, e tens filhos? Não, tenho press releases. Pronto, tenho notas de imprensa, por exemplo. E às vezes numa nota de imprensa que eu paria, não é? Não é? Os homens agora também podem parir, não é? Portanto, eu paria umas notas de imprensa, uns textos sobre na dupla condição que acham sempre incompatível, pronto, que é o exercício do jornalismo e da assessoria. Eu no jornalismo tive sempre muito mais nas coisas com caráter opinativo, para não existir essa incompatibilidade tão contestada. Mas a opinião todos podemos dar e, portanto, eu gosto muito, não de fazer crítica, que não tenho conhecimentos para isso, mas enquanto, na minha condição de espectador, gosto de veicular a minha opinião. As pessoas podem discordar dela com toda a legitimidade, não é? Sobre uma peça de teatro, sobre um espetáculo de dança contemporânea, sobre concertos de música rock. Pronto, e acho que isso faz parte da minha vida. Mas há sempre lá no meio uma charada, uma piada, isso há, um toque identitário, uma pincelada, exatamente. É isso. Olha, babies, para terminar, queria só vos colocar uma questão, que é uma cena que me preocupa no mundo em que estamos, e começo por ti. O que achas deste revisionismo puritano que está a acontecer? Claro, começou na América, mas está indo por mais sítios, de estarem neste momento a ir a museus e fazerem censura e sobre quadros, sobre coisas, eu não sei, um bocado por causa do movimento Me Too, os movimentos feministas com alguns esquerdismos à mistura, no pior sentido, de acharem que põe em causa, eles dizem que é para criar a discussão, mas isso é uma tranguice, de andarem a fazer censura sobre arte. Soubeste alguns casos, aí, como a cena do Egon Schiele, aí museus e coisas. Sinceramente, eu não tenho opinião bem formada sobre isso e não consigo menos. Não teve a parte de todos os casos e o âmago-se da questão que não consigo. Que no fundo existe até, começa a ver também na comunicação social, quer dizer, por exemplo, o Facebook faz censura quando há. Isto é a propósito dos nus, é censura sobre o nu, em alguns casos, e alguma censura que é sobre os artistas que fizeram assédio sexual sobre alguém, que estão a ser também, ou seja, está-se a dividir a obra do artista. Isto é uma coisa que está muito no início. Pensei que se estivesse já par de... Realmente há poucos indicadores ainda, mas é uma coisa assim que pode morrer. Se calhar o cá mais, isto, aquilo, há coisas que... Portanto, achas que não é preocupante porque se calhar teve aqueles momentos e acabou? Pois, porque as pessoas também, lá está, a comunicação social também empola tudo e transforma um track, como tu dizes, num tornado. E também pode ser isso, acho que é capaz de ter razão. Não era só para saber se sabias porque eu soube de alguns casos e o pessoal já me achei piada. Sabe-se e vê-se, mas depois, mas depois extrapola até a própria censura que é feita, porque faz a censura, mas depois a seguir o outro critica a censura e mostra as coisas e já não são censuradas. Sim, já te entendo. Criou a discussão no fundo e portanto perdeu e depois morreu, porque a seguir portanto não vejo... Então a ti não te preocupa? A mim sinceramente não me preocupa com essas coisas de censura. Aliás, na censura nada até muitas vezes foi boa.
em alguns que fiz, foi boa a dar um nome quando o trabalho dele, de certa maneira, entrava ou mexia com. Não é deu visibilidade, queres tu dizer? Sim, é sempre o reverso da medalha. Quando mexe com a sociedade até foi bom que é ser censurado. E depois. Até foi pior, quer dizer, portanto, mas neste caso estamos a falar de uma censura, não um artista, mas a muitos acontecimentos e as coisas parece que têm que andar tapadas, que a mim parece que estamos a viver nos países islâmicos. Nada contra eles, que também têm uma cultura fascinante e têm coisas fascinantes. Mas, sinceramente, do nosso lado, acho que não é preocupante. Tu achas que aquilo é. Opa, a comunicação social é que está impolar, é o costume. E por acaso eu li um artigo sobre aquilo e vi assim alguns casos pontuais, não é? Quer dizer, e já são muitos e fiquei preocupado. Mas se calhar tens razão, não é preocupante e se calhar morri até porque começa a criar uma onda de oposição a isso que acabam por. Foi sempre essa dialética, creio eu. Exatamente. Mas houve assim umas tentativazinhas de. E no fundo eu acho que tem a ver com o mundo atual, com o crescendo. Começa a haver em alguns países de extrema-direita, portanto, os valores, estou a falar, isto tem a ver com valores, percebes? Valores. E eu comecei a pensar, isto, não, mas realmente tens razão, não é preocupante porque o mundo está... O que pode preocupar, mas eu não sei se a pergunta que me irias formular bem neste sentido, não tanto o artístico, mas o político, o que me pode preocupar, por exemplo, nesse aspecto, e que é um âmbito mais abrangente ainda do que propriamente a censura, é o facto de, por exemplo, tu teres neste momento praticamente só 2 governos que são tendencialmente de esquerda na Europa. Tudo o resto é direita ou extrema-direita. E, portanto, isso para mim é mesmo muito preocupante. Pois, agora nessa base, percebes? Estava a ver o paralelismo de, ao acontecer isso, começar a ver assim estes laibozinhos de tentativas de... Mas se calhar não dão nada e tens razão, mas eles tentaram. Sim, pode é despertar, tal como diz o Lima, as pessoas de uma vez a contestarem tudo isto. E foi tudo... Mas isso aconteceu, portanto, houve essa tentativa. Sim, e vemos... Aliás, o que é que se passa com o caso do Brasil, não é? Desta questão, não é? Quer dizer, isto no Brasil não é uma censurazinha, é morte logo, fogo, quer dizer, os jornalistas ali morrem assim só porque tomaram posições, portanto há países que é muita dureza ter-se voz, não é? Nós estamos para aqui a mandar uns bitites, se fosse no Brasil, amanhã já estávamos aí de cabecinhas cortadinhas, que dureza. Porque eu acho que este caso da Marielle é mesmo sintomático da instauração de um sistema pré-ditatorial, se não é ditatorial já. Não é? Pronto. Porque depois aqui nota-se, faz-se o diagnóstico, faz-se o raio-x e acho que aquilo que se vê é os sintomas de um aproveitamento da paranoia securitária, não é? Para os abusos, não é? Que depois dão lugar, nós é que estamos aqui para resolver esse problema com a segurança, porque isto é tudo inseguro, quanto mais não seja, são os mesmos que criam essa insegurança, como nós sabemos, não é? Pronto, e isto é no Brasil, mas eu acho que a Europa está com alguns problemas, e não só a Europa, o resto do mundo também. Quando falamos, toda a gente falava do Muro da Vergonha, que era em Berlim, mas neste momento temos um sistema protofascista na Hungria, que tem um muro à qual a União Europeia pura e simplesmente fez orelhas mocas e pôs os óculos de sol para não ver, não é? Nos Estados Unidos é aquilo que a gente sabe, não é? O Trump andou a ver o modelo de construção de muro que era o mais adequado, não é?
Não sei se vai convidar o CISA ou se vai convidar o Souto Moura, não é? Para a construção do muro. Pronto, para ser uma coisa mais cheia de design, não é? Mas o que é facto é que eu acho que isso sim, isso é preocupante. A tutela dos países está a mudar. E depois também há assim um bocado aquilo que tu dizias, que é aquela esquerda do fica bem, não é? Pois é, o politicamente correto, que também tem tido atuações que eu sou mais à esquerda, mas às vezes também há uns exageros, porque, quer dizer, é a cena dos valores, é que isso no oposto, levar-se a coisa, exagera, não é? O exagerado. E essa história que tu estás a falar do Me Too também me suscita algumas dúvidas. Porque há outro movimento que é o Time Up, portanto, eu estou por dentro. O Me Too foi o primeiro, assim, que surgiu como reação. O Time's Up é muito mais interessante porque é mesmo para ajudar as mulheres que têm esses problemas com advogados e não sei o quê. O Me Too é assim mais o contestatário, não sei o quê, e está assim a ter atitudes muito radicais e não sei o quê. Mas pronto, isso também faz parte do processo de crescimento, eu entendo. Não queria muito por aí. Esse foi só um caso. Agora, os outros que se reportam noutros pontos em museus que retiraram quadros porque houve, lá está, estas cenas de politicamente correto que achavam que era ofensivo, portanto cenas puritanas, estás a ver? E tem a ver nesses países com a cena de poder, não é? Que está a ficar instituída. Mas eu estou de acordo contigo, Lima, quer dizer, é preocupante, mas acho que nunca irá ter. No mundo em que vivemos, nunca estas coisas vão ter assento, porque o movimento, digamos, de oposição a isso é tão grande que não vai ter repercussões. Mas, como eu te digo, eles tentaram. Eram assim. Mas também não era difícil, depois com algumas até foi artistas que já são mais conceituados e que já morreram e que já estão em todo lado, em todo o mundo. Pois, é ridículo. Torna-se tão ridículo que por isso é que não foi não deu muita repercussão, mas lá que existe pois, na arte é capaz de ser mais fácil essa contraposição, não é? Na política já é um bocadinho mais difícil, claro. Portanto, na arte pode partir do individual para a mobilização coletiva. Na política também pode, mas quer dizer, mas já votaste. Se erraste, levas com aquilo, não é? Quer dizer, é um bocadinho uma contra-revolução. Exatamente, portanto é um bocadinho diferente, não é? Pronto, ok. É isto. Sim, senhor. Olha, gostei muito. Isto já deve ir longo, não é? Que a gente não tem noção. Estamos aqui no poliómetro e tal. E depois há cortes. Não, isto é inteiro. Não há cortes. Integral. Não é que é integral. A única coisa foi no intervalo para a gente. Mas não há cortes. Por isso, olha, foi tens que marcar. A cena dos sentidos funciona se tu puseres assim. Marcas uma data, sei lá, tipo, ou a 30 anos, ou 25 anos, já fez? Ainda não. Pois tem que ser assim uma cena, que temos que marcar uma data, olha, eu não sei quando. Do início ou do fim? Pois, agora. Contabilidade e fazes, olha, quando eu fizer 25 anos, por exemplo. 25 anos que nasceu. Vamos fazer uma cenaça e depois mobilizamos. Eu estou aqui para ajudar, o Aredes também todos ajudamos e mobilizamos, fazemos aí um evento que era bonito relembrar. Tem assim uma coisa assim um bocadinho saudosista, é a cotita, a gente entra naquela, vamos lembrar, mas não interessa, mas é importante também lembrar. Eu acho que às vezes é importante irmos quer dizer, nós não sei se fomos cremados ou não, mas ir ver as cinzas, não é? Exatamente. Portanto, ninguém quer renascer das cinzas, mas é importante ir ver as cinzas. Fazer uma coisa nova, talvez. Tu não querias fazer uma efeméride de... Não, tu queres é começar um movimento novo. Pode ser outro novo. Pode ser outra coisa nova. Virados. Agora temos mais tempo. Há tantas coisas ainda que faltam. A arte é tanta coisa que se pode mexer e brincar e atualizar, e relembrar. Continuamos em contacto, em Connect, para isso acontecer. Olha, mas gostei muito muito obrigado pelo convite. Desta conversa com vocês, foi muito fixe. E até a gente continua a contactar-se e a conversar por aí. Foi bom vir à vila. Yeah.